Digital Devil Story Megami Tensei de 1987. Né? A história do canal Hitoshura. Vou escrever aqui, ativar o sininho de notificações, deixar no meu link. Eu tô sentindo falta do Aguerra hoje, velho. Bom, como ele mora no Rio de Janeiro, mas ele é da capital, eu sou do interior. Aqui tá chovendo pra caralho. Não parou de chover não, tá? Saí do quarto aqui e a chuva ainda continua, velho. Ou seja, mais de 2 horas chovendo sem parar e forte. Tô achando que vai dar enchente aqui. E lá na capital, ele falou que tinha caído ontem. Pois é, deve estar chovendo pra caralho lá também. Enfim. A Guerra mandou um beat, olhou por um beat. Seems good, um leak. E o André Nunes Pereira se inscreveu no meu canal de Gambis. Valeu, André Nunes Pereira. Isso aí. Vamos lá. Flashbacks de guerra do ano passado aqui. Você é do sul? Aqui onde eu moro da enchente também. Eu saí até numa manchete de site de notícia, porque eu gravei a enchente daqui da minha rua aqui. Aí eles pegaram o meu vídeo lá no X e botaram fixado na notícia deles lá, velho. Finalmente, um vídeo sobre Megami Tensei. Antes de começar a falar sobre o jogo, eu queria dar um aviso. O meu objetivo em fazer os vídeos do Megami Tensei é para que os fãs da franquia conheçam a história. Existem vários jogos antigos da franquia que o pessoal nunca jogou, justamente por ser antigo ou inacessível. E ao contrário dos vídeos da história de Nier, eu não pretendo fazer um vídeo muito grande. Uma coisa que eu percebi é que na maioria dos jogos do Megami Tensei, você realmente não precisa dos materiais adicionais. Você pode simplesmente zerar o jogo e deixar por isso mesmo. Por mais que no materiais adicionais você encontre uma novidade, não necessariamente você precisa consumi-lo para ter um melhor entendimento. O que é muito diferente da franquia Nier Drakengard, onde os materiais adicionais são um grande quebra-cabeça, que quando você junta, você começa a ter um mau entendimento da história. Obviamente, eu ainda vou falar sobre algumas curiosidades e também sobre entrevistas, mas sobre os materiais adicionais, eu só vou comentar o que eu achar mais importante. Agora, uma coisa interessante é que quando justamente em 2023, quando eu comecei a fazer o vídeo do Megami Tensei, o autor do livro, Aya Nishitani, começou a soltar várias informações inéditas. Eu tive que refazer parte do vídeo só para incluir as informações que ele mencionou. Será que foi coincidência? O cara tá na internet por vários anos, muita gente já tentou falar com ele, mas só agora, exatamente bem na hora que eu vou fazer o vídeo, o cara começa a responder os fãs. Bom, enfim. Calma que eu lembrei de outro bagulho. O Note. Vocês sabem quem é o Note? O Note, será como que pronuncia? Vocês sabem quem que é, né? Não é possível não saber quem é o Note. O cara que criou o Minecraft, cara. E ele tá pedindo verbinha, velho. Tá pedindo não, mentira. Ele falou que se quiserem ajudar ele, né, velho, com a verbinha, vai fazer o Minecraft 2, cara. Eu tô no hype, mano. Na moral, se ele fizer um Minecraft 2, o Keiko das antigas vai voltar, cara. Aquele Keiko que ficava 24 horas por dia no Minecraft, viciadaço, que tem mais de 100 mil horas de jogo. Sem sacanagem. Se eu tivesse cronometragem no Minecraft, eu teria mais de 100 mil horas de Minecraft, velho. Enfim, eu também queria agradecer os donates que fizeram no último vídeo. Obrigado, Marcos e Renan. Obrigado pelo apoio. Falando do meu último vídeo, do anime do Nier Automata, teve 2 comentários que me chamaram a atenção. Um deles seria do Léo Rei Zero, que ele fala que a banda Mazarashi fez a música do anime 86. E o interessante é que esse anime é do mesmo estúdio do Nier Automata. Eu já tinha assistido, porém eu nem me liguei nessa coincidência. Eu vou deixar aqui o comentário dele como curiosidade. Outro comentário seria do Liceu 2000, onde no episódio 9 ele fala que eu esqueci de comentar sobre as estátuas de sal. E realmente eu esqueci de comentar. Ficou na minha cabeça, mas eu nem comentei no vídeo. Pra quem não sabe sobre esse negócio de sal, no livro do primeiro Nier e no Trama CD é de... Irmão, mine de Minecraft direto. Se eu tiver no meio de um Elden Ring, velho, eu largo tudo, velho. Nenhum jogo é melhor que Minecraft, velho. Foda-se. Nem The Last of Us, que eu falo que é o meu jogo favorito. Nem The Last of Us. Nem meu jogo favorito é melhor que Minecraft.
que existiam humanos que se transformavam em sal. O motivo disso é por causa da síndrome da coloração branca. Quando os humanos entravam em contato com a partícula maso de uma certa entidade, elas acabavam tendo duas opções: ou elas morriam e se transformavam em sal, ou elas faziam um pacto com Deus, se transformando assim no inimigo chamado Legião, um inimigo branco que provavelmente era formado de sal. Agora outra coisa que eu... Pô, mas isso aí não é aquele negócio que o carinha faz pra preservar o corpo? Não é assim que conservar o corpo do, do, do Han lá, como é que é? Aquele cara do Star Wars lá, velho. O vendedor lá transformou ele num bloquinho assim. Eu vi muita gente falando nos comentários seria sobre o motivo do anime ter flopado, que seria por causa dos adiamentos. Cara, eu juro que esse motivo nunca nem tinha passado pela minha cabeça. No vídeo, eu fico teorizando vários motivos do anime ter sido abandonado, e em nenhum momento passou pela minha cabeça que o pessoal deixou de assistir o anime por causa do hype. Como eu vi várias pessoas dizendo que não estavam entendendo o anime, aí eu pensei, bom, então esse deve ser o motivo do pessoal ter abandonado. Mas não, realmente foi por causa do adiamento. Obrigado por avisar nos comentários. Agora, uma curiosidade adicional que eu acabei descobrindo recentemente é que existe um jogo que foi inspirado em Nier, mas que eu não mencionei no meu vídeo de Nier Automata. Esse jogo seria o Ender Lilies. O motivo de eu não ter colocado no vídeo é porque eu só joguei recentemente, então só fui descobrir depois que eu já tinha feito o vídeo. Na verdade, quando eu fiz os finais do jogo, pra mim ficou parecendo que ele se inspirou em Drakengard. Mas na entrevista, o diretor falou que se inspirou em Automata. Bom, já que ele falou, eu que não vou discutir. O motivo de eu achar que ele teve inspiração em Drakengard é porque, pra quem não sabe, quando você faz o final em Drakengard, a letra do final é destacada em vermelho. Em Ender Lilies acontece a mesma coisa. Sabendo disso, eu fui procurar uma entrevista para saber as inspirações do jogo, e ao invés de mencionar Drakengard, ele mencionou Nier Automata. Então fica aí mais um jogo que teve uma de suas inspirações, o Nier Automata. Bom, agora vamos parar de falar de Nier e falar sobre Digital Devil Story, Megami Tensei. Virei de um ano atrás. Antes de começar a falar sobre a história do jogo, vamos para a origem dele. Digital Devil Story Megami Tensei, ou como eu costumo dizer apenas Megami Tensei, como muita gente já deve saber, foi uma história criada a partir de uma novel. Essa novel que foi criada por Haya Nishitani. Naquela época, nos anos 80, a comunicação pelo PC era uma novidade. Ao mesmo tempo, ele percebeu que a invocação de demônios era um tema que estava em alta, no sentido de que você tinha várias revistas ou até mangás abordando sobre o assunto. Então o que Nishitani fez foi juntar as duas coisas. Ele tinha conhecimento tanto sobre computadores... A própria pessoa estava invocando muito cramunhão naquela época. Década de 80 ali, 90, todo mundo bagulhando cramunhão. Quanto magia negra ocidental. Com isso, ele conseguiu criar uma história onde um demônio pode ser invocado através de um meio digital. O que para muita gente naquela época foi uma coisa inédita, inovadora e até revolucionário para o mundo da ficção, é claro. Só para explicar melhor para quem não entendeu, a ideia de Aya Nishitani é que quando o demônio fosse invocado digitalmente, ele ficaria no espaço de memória do computador. Além disso, a magia negra... Eu discordo muito, velho. Eu não sei de quanto que é. É porque aqui é o jogo, né? O jogo é de 87, mas eu não sei de quanto que é a novel, entendeu? Mas Yu-Gi-Oh! Invocava demônio antigamente também, velho. Porra. Através do mundo digital, seria mais... Uma vez um possuiu até o guri ficou lá. Matar. Tá ligado? Ficou maluco. Mais conveniente. Por exemplo, se teoricamente alguém deseja fazer um ritual na vida real, ela terá várias limitações, como a posição da Terra, a posição da Lua. Vamos dizer que tal demônio só pode ser invocado na lua cheia. Então aqui nós vemos que nesse caso, o tempo é limitado. Já no computador, através de programas, você pode simular toda a situação e fazer um ritual digital bem sucedido. Algumas pessoas devem estar se questionando, ué, mas você está dizendo que o cara estudava magia negra, é isso mesmo? Sim. Para quem assiste muito anime ou live action japonês, já deve ter percebido que lá atrás, nos anos 70, 80 e 90, o ocultismo estava em alta entre os jovens. Eu não sei por que raio de motivo. Porra. É sério? Cadê o Guerra quando você precisa dele, velho? Alô, Solano? Cadê o Solano? Queria saber se vocês estavam invocando muito demônio naquela época lá, velho. Pô, tava em alta entre os jovens invocar demônio, velho. Que porra é essa? Mas para mim ficou bem claro que os japoneses gostam desse tema.
Bom, ignorando esse fato, outra coisa que chamou a atenção dos leitores, além do demônio digital, seria o tema da reencarnação. Hoje em dia esse tema não tem mais impacto, até por conta dos Isekai, mas lá na época esse tema era uma novidade para muita gente. Segundo o próprio autor, a reencarnação é um conceito que veio do budismo. Pelo que eu entendi, por causa do Sansara, antigamente você tinha várias histórias que envolviam a reencarnação, onde o personagem teria que completar o ciclo kármico para daí sim ir para o céu, o Nirvana. Porém, no século XIII, um monge chamado Shinran ensinou para as pessoas que elas poderiam ir para o céu sem um ciclo da reencarnação. Então, depois do Eu também sei como é que vai pro céu sem o ciclo do ciclo ali, tá ligado? Ô, meu irmão. século XIII, o tema da reencarnação nas histórias japonesas se tornou muito escasso. E Aya Nishitani tinha vontade de reviver esse tema. O motivo disso seria porque ele queria mudar a história do Izanagi e da Izanami. Para você entender melhor, eu vou tirar esse momento do vídeo para contar a história dos dois. Então vamos lá. Resumindo a história da criação japonesa, Izanagi e Izanami são responsáveis pela criação do mundo que nós conhecemos hoje em dia. Os dois irmãos receberam um trabalho muito importante, que seria fertilizar a terra inabitável, que seria o nosso planeta Terra. Pelo que eu entendi da história, as terras são geradas através do acasalamento. Então Izanagi e Izanami decidem ter o seu primeiro filho. Porém, aconteceu um pequeno problema. Quem tomou a iniciativa naquele momento foi a Izanami. Então, quando seu filho foi gerado, ele apareceu como um monstro deformado. O segundo filho, mesma coisa. Sem ninguém entender o que estava acontecendo, o casal decide consultar os deuses primordiais para resolver o problema em questão. Ao fazer isso, eles deduzem que o problema era a iniciativa de Izanami. Para que o filho gerado fosse fértil, eles acreditam que o homem deveria tomar a iniciativa. Sendo assim, o casal Izanagi e Izanami retornam ao ritual. Que papo é esse, cara? Por que o homem tem que tomar atitude? Alô, mulher, tome atitude e me chama pra sair. Ritual do acasalamento. E dessa vez dá tudo certo. Eles geraram vários filhos, fazendo com que também gerasse várias terras, porém com o passar do tempo, uma grande infelicidade aconteceu. Um desses filhos que Izanagi deu luz seria o Kagutsuchi, o deus do fogo. E como deus do fogo, ele acabou queimando sua mãe durante o parto, causando assim a morte de Izanami. E pela primeira vez, o conceito da morte é criado. Izanagi, com muito ódio, matou seu próprio filho, Kagutsuchi, e decidiu ir atrás de Izanami, no mundo dos mortos. O mundo dos mortos ficava em Yomotsu Hirazaka, que seria a entrada da caverna Yomi. Izanagi entra na caverna escura e se encontra com Izanami. Izanami fala que já era tarde demais, ela já era muito impura para sair daquela caverna. E uma coisa que ela pede é para que não olhasse para o rosto dela. Izanagi, como amava muito sua esposa, diz que não iria deixá-la. Porém, quando ele vai buscá-la, ele acaba quebrando a promessa. Utilizando o fogo da tocha, ele acaba vendo o rosto de Izanami, que agora tinha um rosto muito... Nossa, cara. Eu tô pensando, que porra é maquismo, velho? Eu tenho que pensar que comentando maquismo ali, velho. É porque eu li o comentário do Alex primeiro, porra. Maquismo. Eu tô pensando, que porra é maquismo, velho? Maquismo. Eu tô tentando pensar aqui, machismo, porra. Horrível. Tomado pelo medo, Izanagi vai embora, deixando para trás sua esposa. Izanami, se sentindo humilhado pela reação de Izanagi, convoca duas criaturas para irem atrás dele. Eles seriam Raijin e Yomotsu Shikomi. Porém, Izanagi consegue escapar dos dois. Ele vai até Yomotsu Hirazaka e com a grande rocha, ele sela a entrada da caverna. Izanami, ainda dentro da caverna, diz que mataria várias pessoas. Então é aí que Izanagi decide utilizar um encantamento para separar os dois mundos. E é neste momento que marca a separação de Izanagi e Izanami, com Izanagi representando a vida e Izanami representando a morte. Então essa foi a história do casal que criou o nosso mundo. Beleza, qual o problema dessa história? Para quem não sabe, a interpretação de que Izanami é a vilã da história quase sempre foi unânime. O problema é que para Aya Nishitani, quando ele era criança e ouviu essa história pela primeira vez... Pessoal do YouTube me xingando agora, velho. O cara não presta atenção na porra da história, velho. Desculpa aí, meu irmão. O bom de eu não prestar atenção é que... Eu não vou jogar essa porra, nem fudendo. Mas enfim, é que... Quando eu ver o anime, eu vou entender. É que para Aya Nishitani, quando ele era criança e ouviu essa história pela primeira vez,
Na sua interpretação, ele viu que claramente Izanagi não era um bom marido. Então ele disse que se ele tivesse no lugar de Izanagi, ele teria tirado Izanami da caverna. Então a vontade que ele tinha é de que um dia ele pudesse reescrever essa história e deixá-la como ele quisesse. Porém, ele queria criar uma história moderna. Então, para isso, ele teve que utilizar o tema da reencarnação, onde a história se passaria no Japão moderno, mas com a presença dos deuses antigos. Dito isto, a história giraria em torno de Akemi Nakajima, a reencarnação de Izanagi, onde um de seus objetivos seria trazer a deusa de volta. Daí que vem o nome Megami Tensei, a reencarnação da deusa. Agora uma pequena curiosidade é sobre o nome do livro. Depois de escrever a história, Aya Nishitani ficou em dúvida sobre qual nome ele escolheria para seu livro. Ele tinha dúvida sobre escolher o nome Digital Devil ou então Megami Tensei. Como todo mundo já deve saber, ele simplesmente juntou os dois, formando assim um título, Digital Devil Story, Megami Tensei. Bom, com a publicação do livro, não demorou muito tempo para que ele se tornasse um sucesso entre os jovens. E aproveitando o sucesso dos livros, foi decidida a criação de uma expansão multimídia, onde eles fariam um OVA, adaptando o primeiro livro de Megami Tensei, e também um jogo, supostamente adaptando o terceiro livro da trilogia. Agora, antes de contar a história da novel e do jogo de videogame, eu acho mais justo falar sobre os livros primeiro, porque sem ele você não vai entender quase nada. Mas Hitoshura, eu acho que o OVA e o jogo de videogame deveriam ter histórias autocontidas. Eu entendo, mas é que o OVA geralmente serve como de propaganda para o material original. E os jogos naquela época tinham pouco espaço na memória, tornando assim muito difícil contar a história que os criadores queriam. Então, dito isto, vamos ver a história dos livros. Oxi! Como é que Fate cabia numa memória? Em Megami Tensei, a história se passa em uma época onde a maioria das pessoas não sabe o que é a internet. No meio disso, nós temos o protagonista chamado Akemi Nakajima. Assim como Izanagi, ele era descrito como um garoto muito belo. Então por isso, ele chamava muita atenção, principalmente das garotas. Porém, a maioria delas não tinha coragem de abordá-lo e Nakajima não dava muita atenção às garotas, preferindo assim ficar sozinho. Ele fazia isso para não se envolver com ninguém. Porém, um certo dia, um cara chamado Kondo, o chefe do clube de karatê, acabou metendo a porrada em Akemi. Inicialmente, ele não tinha entendido nada, mas depois de ver a Kyoko, Nakajima começa a ter uma ideia do que aconteceu. Kondo gostava da Kyoko, porém sem ele saber, Kyoko deu em cima de Nakajima, mas como era de se esperar, Nakajima deu um fora nela. Com isso, depois de se sentir humilhada, ela inventou uma mentira, dizendo que Nakajima beijou ela na boca, fazendo assim o próprio Kondo, um aluno muito forte, querer meter porrada em Nakajima. Naquele dia, Nakajima apoiou tanto que a impressão que ele teve é que ele iria morrer logo depois. Naquele momento, ninguém ajudou Nakajima, e a única pessoa que mostrou alguma preocupação foi o seu único amigo, que seria o Takai. Porém, até mesmo ele não teve alguma preocupação, foi o seu único amigo, que seria o Takai. Porém, até mesmo ele não teve coragem de ajudar Nakajima. Mais tarde, depois da briga, Nakajima começa a conversar com seu amigo e ele fala de como ele tinha arrependido de ter entrado naquela escola, a escola de Jusho. Aquela escola dividia os alunos normais dos alunos superdotados. Nakajima estava no grupo dos superdotados. Ele nem era tão inteligente assim, mas ele tirava notas boas em matemática e ciências. Porém, uma coisa no qual ele era muito bom, que até seu amigo elogiava bastante, era nos computadores. Nakajima era o gênio do Japão. Quando se tratava de computadores, ninguém superava ele, e o que ele fazia era criar jogos. A sua habilidade era tão grande que ele sozinho conseguia criar jogos que superavam os jogos comerciais. Ele já chegou a criar vários jogos, inclusive ele teve a façanha de criar um jogo em apenas um dia. Então, por conta disso, ele até entende o motivo dele estar na sala dos superdotados. A única coisa que ele não entendia é o do porquê raios de Kondo e Kyoko estarem na mesma sala, porque os dois eram completamente vagabundos. Então, pela primeira vez na vida, Nakajima começa a sentir muito ódio. Ele tinha ódio de quase todo mundo, dos alunos que faziam bullying, da escola que não faz o menor sentido e dos professores que não faziam porra nenhuma. Eles sempre faziam de conta de que não existia nenhum problema. Chegando em casa, Nakajima mete a cara no computador e começa a escrever seu programa. Ultimamente, Nakajima tem lido vários livros. Eu reagi ao filho do... do Ricardo Juarez, né? O Lipe Juarez. É Lipe Juarez, eu acho o nome dele. Eu reagi a ele falando que ele adora dublar palavrão e
Nem em obras, ele adora aquele momento de palavrão, cara. Ele dizia que uma vez ele foi. Um personagem tava xingando pra caralho, ele encheu a boca pra xingar dublar o personagem, mano. Diz que até o produtor ficou espantado com ele. Caralho, encheu a boca pra dublar o xingamento. Porra. De magia negra. E um dos livros que chamou sua atenção seria o Teoria de Aurora. Nesse livro, ele percebeu que a teoria da computação e da magia eram muito parecidos. E anteriormente, existia uma pessoa que também tinha percebido isso. O nome dele é Charles Fidge, professor do MIT. Ele foi o fundador do grupo ISG. Quando Nakajima ficou sabendo disso, ele entrou para esse grupo e até então ele vem contribuindo escrevendo programas. O programa no qual ele está escrevendo atualmente seria um que permitia a invocação de demônios. O problema desse programa é que Nakajima não via sentido nenhum. Não existia nenhum motivo para ele querer invocar um demônio. Porém, depois da porrada que ele levou na sala de aula, ele se sentiu mais motivado para terminar o programa, porque aí sim ele poderia testá-lo, por assim dizer. Porém, existia um problema. Para invocar o demônio, era necessário mais que um computador comum de sua casa. Então Nakajima percebe que para que seu plano fosse concluído, ele teria que utilizar o computador host do colégio, que era mais avançado e possuía mais memória. Chegando no colégio na próxima semana, o professor Ida percebe que Nakajima estava na sala dos computadores. Quando ele liga a luz da sala para ver o que estava acontecendo, ele encontra Nakajima dentro de um círculo e um estranho programa que estava sendo rodado. Quando o professor pergunta o que raios estava acontecendo, Nakajima responde que aquele círculo era para proteger dos demônios e que naquele momento ele estava rodando um programa que iria invocar um demônio que iria matar todo mundo, exceto pela pessoa que estava dentro do círculo. Nakajima tenta até explicar o funcionamento de sua invocação. Na sua teoria, ele explica que o demônio pertence ao plano Atzilot e que o programa convertiu o ciclo de invocação em números binários. Com isso, era possível fazer a transferência do monstro de Atzilot até o mundo de Ascia, que teoricamente é o nosso mundo. Para quem não sabe, na Cabala existem 4 mundos que representam a emanação do Ensof, cada um deles que derivava do tetragrama que consistia o nome de Deus. Atzilot, que era o mundo mais próximo de Deus, conhecido também como o mundo da emanação, é derivado do nome Yod. Briah, o mundo da criação, é derivado do nome Re, e Etzirá, o mundo da formação, seria derivado de Vav. Eu tô igual vocês ali quando eu tava falando de hardware, velho. Pô, eu tô aqui, eu entendendo tudo. E o quarto mundo, Ascia, que seria o nosso suposto mundo real, pertencia a Re. Existe um quinto mundo, chamado Adam Kadmon, mas isso não tem nada a ver com o assunto do vídeo, mas ainda serve de curiosidade para quem jogou Persona 5 Royal. Bom, continuando a história, depois de fazer a explicação, Nakajima finalmente tenta fazer a invocação. E para isso, ele tinha que falar as palavras para fazer o programa rodar. E essas palavras seriam Yod-Re, Vav-Re. Depois de falar as palavras, ele cria uma grande expectativa do que estava por vir. Afinal, todo mundo ia se fuder naquele momento, mas para surpresa de Nakajima, não acontece nada. E ele fica sem entender o do porquê o programa não funcionou, sendo que tudo que ele tinha feito foi perfeito, não existia nenhum erro. Porém, mesmo assim, ele falhou na invocação. Então só restou o professor Ida ficar rindo da cara dele, por se pagar de fodão, achando que ia matar todo mundo. Na próxima semana, depois de se sentir humilhado, Nakajima, assim como todos da sala de aula, estavam na sala dos computadores. O professor Ida estava dando aula como sempre, até que ele percebe que Nakajima, de novo, estava tentando fazer o programa de invocação rodar. Sim, no meio da aula. Por dentro, o professor começa a zombar de Nakajima, porém nesse momento que algo estranho acontece. Todos os alunos se levantam e começam a atacar Kondo e Kyoko. Sem entender nada, os dois começam a revidar, porém nesse meio tempo, eles percebem que os alunos estavam hipnotizados. O que aconteceu aqui é que finalmente o programa de Nakajima havia funcionado. Ele percebeu que como o monstro não poderia ser materializado para o mundo real, Loki, o demônio que ele estava tentando invocar, hipnotizou os alunos para cumprir o comando de matar Kondo e Kyoko. E é exatamente isso que acontece. Agora, com os dois mortos, Nakajima explica que Loki estava pedindo por 3 almas. O professor não entende direito o que ele estava querendo dizer, e Nakajima deixa bem claro que aquela terceira alma seria do professor. Porque assim como Nakajima havia dito, os professores ignoravam completamente o bullying. E naquele dia que o Nakajima apanhou, foi justamente o professor Ida que presenciou aquele momento e depois fingiu que não viu nada. Então o prólogo termina com a morte do professor. A partir desse momento, acontece os eventos lá no meio, é isso? A perspectiva muda para a heroína chamada Yumiko, essa que seria a reencarnação da Izanami.
Yumiko é uma garota muito bonita, porém por fazer muitas travessuras, ela é considerada meio imatura. Normalmente, ela costuma falar muito e é extrovertida, mas no seu primeiro dia daquele colégio, ela notou que tinha algo estranho. Os alunos apenas estudavam e não se divertiam. Era como se todo mundo não tivesse alma. Como Yumiko é muito inteligente, ela acabou entrando na sala dos alunos superdotados. E é nessa sala que ela conhece Nakajima. Por algum motivo, ela sente afinidade com ele e resolve cumprimentá-lo. Porém, o garoto a ignora completamente. Ele ainda fala para Yumiko para não se meter no seu caminho. Além disso, ele fala com a professora Ohara de que os dois iriam se encontrar mais tarde na sala dos computadores. Yumiko começa... Bora letal. Mano, tô em live, rapaz. Tu jogar letal comp, você é doido? Davi Henrique, velho, mais bola. Achar todo que os dois iriam se encontrar mais tarde na sala dos computadores. E o Miko começa a achar toda essa situação muito estranha. O que raios que Nakajima, apenas um aluno, queria fazer com a professora, e o do porquê o restante dos alunos não esboçaram... Porra, como é que muta Steam, velho? Na moral. Não, velho, eu tô em live, rapaz. Tô em live. Dá não. Como é que muta Steam, velho? Tem como botar no ocupado, alguma coisa assim? Porra. Ctrl Shift. Não. Como é que vai botar? Perfil. É, também, né? Fechar Steam, velho. É verdade. Depois eu vejo como é que muta essa porra. Configurações. Ah. Notificações. Não reproduzir som. Não, pode reproduzir som. Notificações aqui, ó. Piscar a janela ao receber. Não. Não sei, foda-se. Vou fechar Steam. É. Pronto. Um aluno, Miko começa a achar toda essa situação muito estranha. O que raios que Nakajima, apenas um aluno, queria fazer com a professora, e o do porquê o restante dos alunos não esboçaram nenhuma reação sobre isso. Sem falar que toda vez que ela olhava para Nakajima, ela sentia algo parecido com um déjà vu. Dito isto, Yumiko, a fim de matar sua curiosidade, decide se esconder na sala dos computadores para descobrir o que estava acontecendo. É aí que mais tarde, Yumiko percebe que Nakajima e a professora Ohara estão realizando algum tipo de ritual naquela sala dos computadores. Nakajima, antes de fazer a invocação do Loki, ele decide invocar Cerberus, esse que seria o guardião do ritual. Obviamente, Yumiko não entende nada do que está acontecendo ali, e não demora muito para que Nakajima descobrisse, e é aí que do nada, ele começa a explicar toda aquela situação. Em troca de usar o poder de Loki para realizar sua vingança, foi exigido a Nakajima que ele trouxesse as mulheres para satisfazer Loki. Colocando o capacete na cabeça, era possível fazer a pessoa entrar em contato com um demônio virtual. Sendo assim, é nesse momento que Loki começa a violar as mulheres. Todo mundo obedecia a Nakajima porque estavam hipnotizados. E como a violação era feita de maneira virtual, Nakajima estava pouco se lixando. A única coisa que ele se importava era em dominar a escola. Depois que Nakajima termina a explicação, Yumiko percebe que tem algo estranho. Uma névoa acaba aparecendo na professora. Nakajima não entende o que era aquilo, então decide consultar uma inteligência artificial chamada Craft. Essa IA fala que aquela névoa é um ectoplasma criado pelo Loki para que pudesse dominar o corpo da professora. Ao saber disso, Nakajima fica surpreso, pois ele não havia programado Loki para fazer aquilo. Então é aí que ele percebe que o demônio Loki era mais inteligente do que se imaginava. Afinal, é uma mentira, né, velho? Na mitologia nórdica, Loki é conhecido por ser o trapaceiro. Então é só agora que Nakajima começa a perceber a merda que ele havia feito. Teoricamente, ao invocar um espírito no mundo real, ele começa a perceber a merda que ele havia feito. Nota: Adzilut
É o mais alto dos 4 mundos nos quais existe a árvore da vida cabalística. Teoricamente, ao invocar um espírito no mundo real, ele não pode sair do seu raio de invocação. Por isso que a coisa antiga é bom, velho. Essa regra poderia ser quebrada. Ou seja, ele acabou criando um potencial perigo para a humanidade. E para piorar a situação, ele começa a ter uma visão como se ele fosse o próprio Izanagi, de vários anos atrás. Quando a visão termina, ele acorda como se nada tivesse acontecido e simplesmente volta para casa. Com a Yumiko acontece a mesma coisa. Ela se questiona se tudo aquilo que aconteceu não se passou de apenas uma brincadeira dos alunos. Afinal, como eles eram inteligentes, eles poderiam ter criado uma CG do Loki. Então nem por um momento ela acredita naquela baboseira. O problema é que mais tarde, a professora, que era aficionada por Loki, começa a escrever vários programas para fazer a materialização do demônio. Chegando no próximo dia, Yumiko vai para o colégio normalmente, enquanto Nakajima recebe uma mensagem de Loki. Dessa vez ele queria a Yumiko como sacrifício. Nakajima tenta ligar para ela para avisar para não ir para a escola, mas já era tarde demais. Yumiko já estava na escola e é levada para a sala dos computadores. Já no anime acontece o contrário. Nakajima, ao invés de ajudar Yumiko, ele tenta sacrificá-la. Porém, neste momento que Loki se materializa, ele mata quase todo mundo, inclusive a Yumiko. E só é aí que finalmente Nakajima começa a se arrepender do que ele tinha feito. Ele até tenta lutar contra Loki, mas acaba tudo sendo em vão, porque ele era apenas um humano normal. Quando tudo parecia perdido, Yumiko ressuscita com o poder da Izanami. Ela enfrenta o Loki com seu novo poder e consegue salvar Nakajima. Dentro da cabeça de Yumiko, Izanami explica que a garota era a reencarnação dela e que Nakajima era a reencarnação de Izanagi. O que a Yumiko deveria fazer era salvar Nakajima e fugir daquele local, porque o corpo de Yumiko não iria aguentar o poder de Izanami. Sendo assim, Yumiko abre um portal e foge daquele local junto com Nakajima. Com isso, Nakajima consegue sobreviver, mas infelizmente Yumiko morre novamente. Antes de sua morte, ela fala que para ressuscitá-la, Nakajima deveria levá-la até o túmulo de Izanami. Com a morte de Yumiko, Nakajima começa a se arrepender de verdade. Sendo assim, ele finalmente deixa de ser um anti-herói para virar um herói de verdade. Usando seu computador de mão, ele invoca Cerberus para ajudar em sua jornada. O engraçado é que aqui nós temos um elemento importante que vai ser repassado para os outros Megami Tensei. Como por exemplo, quando ele invocou Cerberus pela primeira vez com o computador Host, o Cerberus era muito gigante. Mas dessa vez, como ele usou o computador de mão, o Cerberus é menor do que antes. Isso é interessante porque para quem já jogou os outros jogos, sabe que isso acontece várias vezes. Você enfrenta um inimigo gigante, mas na hora de invocá-lo, ele é menor que o original. Por isso que é interessante notar que desde o primeiro livro, esse elemento já existia. Continuando a história, na busca pelo cadáver, Nakajima se depara com Loki e os dois travam a batalha. No início, Nakajima tem muita dificuldade, porém ao receber a espada Rinokagutsuchi, ele finalmente consegue vencer Loki. Izanami revela que o objetivo de Loki era impedir que os outros demônios utilizassem o programa de invocação, porque ele sabia que se os outros demônios fossem invocados, ele perderia seu reinado na Terra. Ou seja, além do Loki, existiam várias outras ameaças. Porém, independente dessa informação, como Nakajima cumpriu sua promessa de levar Yumiko até a sepultura de Izanami, a deusa utiliza seu poder para reviver Yumiko. Com isso, Nakajima derrama lágrimas ao ver que estava tudo bem e os dois se abraçam. Fim do primeiro livro. Que isso, meu Deus do céu. Não pode não, velho. Após a morte de Loki, a professora Ohara, ao tentar entrar em contato com ele, caramba, velho, acaba se comunicando com o demônio 7. Inicialmente, ela não entende do porquê, mas logo depois descobre que Loki havia sido morto. Ohara estava grávida de Loki e ao mesmo tempo se encontra com um cara chamado Isma Feed. Ele sabia que Ohara mexia com invocação de demônios e tinha interesse em invocar Seth para o mundo real. Como Seth era um demônio muito poderoso, afinal de contas, ele é responsável por enfrentar vários deuses de sua religião, seria impossível que ele fosse invocado sem a ajuda de ninguém. Então é aí que Isma Feed faz o contrato com ele. Assim eles conseguiriam bolar um plano melhor para fazer a invocação. Ao mesmo tempo que isso acontece, Charles Feed vai até o Japão depois que fica sabendo que Nakajima usou a invocação de demônios. Os dois se encontram, Nakajima fala tudo o que aconteceu e Charles começa a bolar um programa para fazer os demônios serem banidos. Isma, de alguma forma, fica sabendo que seu irmão estava ajudando Nakajima, então ele pede para que a professora Ohara mate ele. Só que acontece um problema. Ohara, ao invés de ir para a casa de Nakajima, vai para a casa de Yumiko e mata seus pais e seu irmão.
Como Yumiko não estava em casa, ela parte para a casa de Nakajima. Na casa de Nakajima, Ohara encontra a mãe dele e resolve possuí-la. Nakajima chega logo depois e começa a lutar com a professora Ohara. Yumiko, chegando em casa, percebe que sua família foi morta e, através de seu poder sobrenatural, ela fica sabendo que isso foi obra de Ohara. Chegando na casa de Nakajima, Yumiko percebe que tinha uma mulher com a faca que estava indo em direção a Nakajima. Yumiko explode a mulher, porém, ela havia cometido um grande erro. Caralho. Aquela mulher era a mãe de Nakajima, que estava possuída. Nakajima entra em choque pela perda de sua mãe e Ohara aproveita essa brecha para fugir. Yumiko percebe a tolice que ela havia feito, mas vai atrás de Ohara mesmo assim. O problema é que no meio da confusão, Yumiko acaba sendo capturada e crucificada na cruz egípcia. Agora aquela garota que tinha o poder da Izanami seria utilizada como fonte do poder de Sete. O motivo disso é que seu corpo possuía muito magnetite. E para quem não sabe, magnetite é um termo importante para a franquia. Então se você é fã de Shin Megami Tensei, você já deve saber o que é. Mas para quem ainda não sabe de nada, basicamente o magnetite seria o poder necessário para invocar o demônio. Quanto mais forte o demônio, mais magnetite você precisa ter. Por enquanto, é só isso que você precisa saber. Com a Yumiko crucificada, Isma consegue invocar Sete, porém a invocação não dá muito certo. Sete ainda era apenas um amontoado de carne, então para que ele fosse invocado por completo, várias pessoas são hipnotizadas e sacrificadas. Nakajima fica sabendo a localização de Oh, isso aqui me lembrou o Pinhead, cara. É o Pinhead? Agora eu não lembro. Não, não é o Pinhead, não. Ué. Tem um filme aí onde o cara é só carne. Só que a mulher vai levando... eu acho que é marido da mulher. Aí a mulher vai, sei lá, levando vítimas pra ele lá. Vai dando pra massa de carne comendo e ele vai se desenvolvendo até virar ele de novo, tá ligado? Pô, me lembrou isso, velho. Sete e vai atrás de Yumiko, enquanto Charles vai até a América para botar seu plano em ação. O plano de Charles era fazer a invocação de Sete através do satélite, impedindo assim que a Terra se juntasse com o mundo Atziluth, que seria o mundo dos demônios. Porém, existia um problema. Nakajima percebeu que Yumiko era o coração de Sete, então invocando Sete para o espaço, provavelmente Yumiko morreria. Então Nakajima teria que salvar Yumiko antes que isso acontecesse. Porém, infelizmente, ele não tinha nenhum plano. Ele até chega a conversar com Izanami, mas até Izanami não sabia o que poderia ser feito. O máximo que ela faz é emprestar seu poder para que Nakajima pudesse sobreviver no espaço. Dito isto, agora, tanto Sete quanto Nakajima se encontravam no espaço. Nakajima chega até Yumiko e decide salvá-la. Porém, Yumiko avisa que ela não deveria sair da cruz. Se ela fizesse isso, o portão do mundo demoníaco iria ser aberto, fazendo com que toda a Terra entrasse em perigo. Mas Nakajima não dá ouvidos e diz que ao invés de 5 bilhões de pessoas, ele salvaria Yumiko. Sendo assim, o livro 2 termina com Nakajima abrindo o portão. Videogame. Sobre o terceiro livro, eu não encontrei nenhuma tradução, porém por coincidência é justamente aqui que o jogo acontece. Então vamos esquecer um pouco os livros e ir direto para o jogo, que é o que interessa para muita gente. Com o sucesso da nova de 86, no próximo ano seria criado um jogo servido como expansão multimídia. A empresa responsável por fazer o jogo foi a Atlus. Como Aya Nishitani possuía amizade com os fundadores da Atlus, então era mais conveniente que essa empresa fizesse o jogo. Sendo assim, o jogo foi criado com a própria supervisão do autor original. E foi o próprio Nishitani que decidiu o que estaria e o que não estaria no jogo, e quais as alterações necessárias que deveriam ser feitas. Além de Aya Nishitani, nós também temos um cabeça da Atlus chamado Koji Okada. Para quem não conhece quem é Koji Okada, ele foi um dos caras mais importantes na criação dos primeiros Megami Tensei, e ele já foi responsável por criar um jogo que muita gente conhece. Esse jogo que seria Folklore. Não tem nada a ver com o assunto do vídeo, mas só por curiosidade, Folklore se passa no mesmo universo que Geo Summoner e Cold Dead Soul. Voltando pro Megami Tensei, pelo que eu pesquisei, parece que Koji Okada ele era muito fã de Wizardry, fazendo assim com que Megami Tensei se tornasse o Dungeon Crawler. E Koji Okada não era o único fã de Wizardry, vários funcionários da Atlus também eram. O que causou uma impressão muito estranha, porque para algumas pessoas que estavam fazendo o jogo, aquilo não se passava de uma cópia de Wizardry. Então é aqui que entra Kazunari Suzuki, o cara responsável por tornar Megami Tensei um jogo diferenciado.
o que ele fez foi incluir o sistema de negociação. Com esse sistema, é possível fazer seu inimigo se tornar um aliado. O sistema de negociação é tão inovador que na época só existia um jogo que fazia algo parecido, que era o Cosmic Soldier. Outra coisa importante que Suzuki inventou foi a fusão de demônios. Com essa função, era possível fundir 2 demônios para criar outro mais forte, ou mais fraco também. A fusão de demônios é um elemento tão importante que existe até hoje na franquia. Só por curiosidade, Suzuki mencionou que Go Nagai é o criador original da fusão de demônios. Pelo que ele deu a entender, antes de Go Nagai, não existia o conceito de fusão demoníaca na ficção. Bom, eu acho que supostamente ele deve estar se referindo a Devilman. Outro elemento importante que vale a pena citar também seria o sistema de fase da lua. Infelizmente, esse sistema, que era marcante na franquia, foi sendo descartado ou sendo usado de uma forma diferente. Eu gostava mais dos jogos antigos, onde, entre aspas, você pode manipular a fase da lua. É melhor, porque véio, é o seguinte, da lua nova até a lua cheia, existem 8 fases. Minha teoria do porquê o antigo é melhor, porque o primeiro, o cara tem uma ideia bem desenvolvida e ele bota em prática. Nas continuações, ele tenta expandir, aí dependendo pode ficar ruim, ele pode fugir do tema central da obra, aí, fugir da característica da obra, e isso acaba estragando. Para você mudar a fase da lua, basta andar com seu personagem, porque a ideia é que quando você vai andando, o tempo vai passando. Obviamente, isso não funciona em jogos como Persona, que possuem um calendário, mas pelo menos no Persona 3, a fase da lua é um elemento importante na história. Beleza, mas para que raio serve essa fase da lua? O melhor jeito de fazer continuações é tipo Persona mesmo, velho. Um jogo totalmente independente do outro, velho, tá ligado? Não é uma continuação direta, uma história que continua, tá ligado? Eu acho, né? Posso estar falando merda agora. Confirma pra mim aí. Mas aparentemente Persona é isso, né? Cada Persona tem uma história começo, meio e fim ali. É fechadinho, né? Um diferente do outro. Tipo, você pode começar a Persona pelo 5, pelo 3, pelo 1, 2, enfim. É tudo uma fechadinho, né? Multiverso, né? Entendi. A funcionalidade desse sistema vai mudando para cada jogo, mas uma coisa básica que existe em quase todos os jogos é que durante a lua cheia você não pode negociar com os demônios, porque nesse momento os demônios ficam no estado berserk, impedindo assim que você se comunique com eles. Já a lua nova, pelo menos aqui no Megami Tensei, ele vai desfazer um feitiço que você lançou. Por exemplo, você usa magia mapa para conseguir se orientar nas dungeons, porém durante a lua nova essa magia vai desaparecer. Vale notar que dependendo do jogo, a lua é substituído por outra coisa. Por exemplo, no Shin Megami Tensei 3, nós temos o Kagutsuchi e em Digital Devil Saga nós temos o Sol. Agora, outro sistema que foi sendo abandonado com o passar dos games seria o Magnetite, que também dependendo do jogo ele possui uma função diferente. Em Megami Tensei, quando o demônio é invocado, a cada passo que você dá, você perde Magnetite. Isso porque o Magnetite é necessário para manter a forma do demônio fora do mundo virtual. E dependendo do demônio, a quantidade que você perde de Magnetite é diferente. Como por exemplo, com esse demônio você perde 1 de Magnetite, com isso você perde 3, com isso você perde 4. Basicamente, quanto mais forte o demônio, mais Magnetite você vai perder. Uma coisa que eu gostava no Soul Hackers era que o Magnetite também servia como segundo dinheiro, porém isso foi abandonado nos outros jogos. Apesar de eu dizer que em alguns jogos o Magnetite foi abandonado, ainda assim não quer dizer que ele não exista. Como por exemplo, em Shin Megami Tensei 4 Apocalipse, o Magnetite é mencionado em uma DLC. Ou seja, o tempo todo aquela energia existia naquele universo, mas os personagens não falavam nada. E em Soul Hackers 2, muito provavelmente, aquela energia verde que aparece durante a luta seria o próprio Magnetite. Até porque nos outros jogos da franquia, o Magnetite é descrito como uma energia verde. O termo Magnetite só ficou popular no Japão depois que o livro saiu. O que seria semelhante ao chakra do despertou, Naruto, né? Uma palavra que muita gente não tinha ouvido falar, mas que ficou popularizada depois do anime. Agora, do porquê o autor escolheu o nome Magnetite, primeiro seria porque na história dele, para o demônio ser invocado para o mundo real, é necessário um campo magnético. E segundo, seria porque a Aya Nishitani se interessou em um documentário onde dizia que no corpo humano era possível encontrar Magnetite. Então, por conta disso, ele utilizou o Magnetite em sua história como se fosse uma forma de energia espiritual. Agora, o último sistema que falta mencionar seria o Maka, o dinheiro do jogo. Eu sei que para quem é fã da franquia, não precisa nem explicar o que é isso, mas vamos lá. O Maka é o dinheiro do mundo dos demônios. E na maioria dos Megami Tensei é dito que Lucifuge é o criador desse dinheiro. E é apenas isso, eu acho que não tem outra coisa para falar. Bom, como eu já falei como funciona cada sistema do jogo, é hora de falar sobre a história dele.
Como Nakajima abriu o portão dos demônios, Lúcifer, junto com vários demônios, aparecem para dominar o mundo de Ascia. E para piorar, até os demônios que Nakajima havia derrotado estavam de volta. Então não demora muito para Lúcifer cumprir seu objetivo, dominando assim o planeta Terra. Sabendo disso, Yumiko e Nakajima vão até a Torre de Dédalus para destronar Lúcifer. E é bem aqui que o jogo começa. Beleza, Hitoshiro, mas e o resto da história? Então, os dois vão até Anfine, que seria a última dungeon do jogo, e mata Lúcifer. Acabou a história. Nesse momento, muita gente deve estar decepcionada, afinal, o meu objetivo era contar a história do jogo, mas infelizmente, do início ao fim, o jogo é só gameplay. Caralho, velho. Porra, volta aqui, velho. Essa história é muito grande, velho. Pera aí, ela é muito complexa pra mim entender, velho. Pera aí, volta Lúcifer, aqui. junto com... Como eu já falei como funciona cada sistema do jogo, é hora de falar sobre a história dele. Ah, vamos lá, a história do jogo. Como Nakajima abriu o portão dos demônios, Lúcifer, junto com vários demônios, aparecem para dominar o mundo de Ascia. E para piorar, até os demônios que Nakajima havia derrotado estavam de volta. Então não demora muito para Lúcifer cumprir seu objetivo, dominando assim o planeta Terra. Sabendo disso, Yumiko e Nakajima vão até a Torre de Dédalus para destronar Lúcifer. E é bem aqui que o jogo começa. Beleza, Hitoshiro, mas o resto da história? Então, os dois vão até Anfine, que seria a última dungeon do jogo, e mata Lúcifer. Acabou. Caralho, que foda, velho. Qual é a história do jogo? Rapaz, o Lúcifer abre um portal ali, invoca os demônios, e depois o Prota vai lá, mata ele e acabou o jogo. Essa é a história do game, é isso aí. Boa história. Nesse momento, muita gente deve estar decepcionada, afinal, o meu objetivo era contar a história do jogo, mas infelizmente, do início ao fim, o jogo é só gameplay. E os personagens não falam entre si, e o máximo que você vai encontrar são diálogos. Jogo sem diálogo? Gosto. Jogos de NPC e de chefe. O único jogo que eu gosto que só tem... Ó, eu reclamo da Sakura porque ela só tem um diálogo. Mas eu gosto de jogo que só tem um diálogo. No caso, o que eu mais gosto que eu tô jogando no momento só tem um diálogo. Atena! Só isso. Só esse é o diálogo do jogo. Eles não falam entre si. E o máximo que você vai encontrar são diálogos de NPC e de chefe. De resto, são apenas batalhas e navegação de dungeons. Porém, mesmo não tendo história, eu posso contar os eventos do jogo. O problema é que vai ficar parecendo um detonado. Mas se ninguém se importa com isso, então vamos lá. Na Torre de Dédalus, Yumiko e Nakajima se encontram na cidade de Mikon. Nessa cidade você pode curar seus personagens, fundir seus demônios, comprar equipamentos e comprar itens. E bem aqui é onde temos o grande... Porque lembra que eu falei que eu gosto de agressividade? É porque o Kratos fala grosso, velho. Ah, só que vai falar fino, velho. Seus demônios, comprar equipamentos e comprar itens. E bem aqui é onde temos o grande desafio parrudo, do jogo. nervoso. Você só pode fundir, curar e reviver seus demônios no primeiro lugar do jogo. Então se no meio da luta o protagonista virar pedra, se fudeu, vai ter que voltar tudo de novo. Conforme você avança, vai ter um jeito mais fácil de voltar, como desbloquear um elevador que volta para o início do jogo, ou então achar uma estátua que te leva para o início do jogo. O objetivo principal aqui na Torre de Dédalus é chegar até o primeiro andar e derrotar o Minotauro, que na minha opinião, mesmo sendo o primeiro chefe, é o chefe mais difícil do jogo. E falando em dificuldade, de todos os Megami Tensei, esse aqui eu achei o mais difícil. E só um detalhe, eu joguei todos os Shin Megami Tensei, zerei todos, tanto os principais quanto os spin-offs. Essa é a diferença de um fã pro fanboy. Não, mas falando sério, fanboy. De todos os Megami Tensei, esse aqui eu achei o mais difícil. Especificamente a versão do NES, porque na do Super Nintendo, pelo menos você pode se guiar pelo mapa. Aqui, a gente realmente tem que decorar na cabeça ou desenhar no papel. Ou então usar um guia, foda-se. Um terço do jogo eu consegui jogar decorando. Pô, eu gostei desse cara, velho. Como é que é o nome dele? Opa, eu olhei errado, cadê? Hitoshura, velho. Gostei de tudo, meu irmão. No papel. Ou então usar um guia, foda-se. Um terço do jogo eu consegui jogar decorando de cabeça, mas depois eu taquei o foda-se e comecei a olhar guia na internet. Outra grande dificuldade na versão do NES é o que eu falei anteriormente. Você só pode curar e reviver seu personagem no início do jogo. Pelo menos na versão do Super Nintendo, existem vários lugares chamados Kaifuku, que servem para curar o HP, curar os status e reviver o personagem. Então nesse quesito, a versão do Super Nintendo facilita muito. Depois de derrotarmos o Minotauro, nós conseguimos a Joia Silenciosa.
Agora o próximo objetivo é derrotar a Medusa, que se localiza na Cidade do Céu. Andando pela cidade, você vai se deparar com pessoas que foram petrificadas pela Medusa, e não apenas isso. A cidade inteira também está toda petrificada. Ao final de contas, ela está toda branca. Então, antes de enfrentar a Medusa, nós precisamos da estátua de Tabassa, porque será com essa estátua que a petrificação da Medusa será anulada. Então, com a estátua de Tabassa em mão, é hora de enfrentar a Medusa. Durante a luta, ela não vai poder usar a petrificação, e o melhor disso tudo é que ela vai perder um turno a cada vez que tentar petrificar o grupo. Depois de derrotar a Medusa, toda a cidade e as pessoas que foram petrificadas voltam ao normal. Agora o próximo objetivo é derrotar Loki, que está no corredor de Valhalla. O problema é que você precisa do talismã de Loro, que infelizmente eu esqueci como é que consegue. Mas o que esse talismã vai fazer é evitar o ataque psiônico. Hitoshura então quer dizer que desde o primeiro jogo já existe ataque do tipo psiônico? Na verdade, se eu não me engano, o nome original era para ser Zan, que é o que nós conhecemos na franquia por ser a magia de vento. Derrotando Loki, nós conseguimos a Joia Bruta. E antes de ir para o próximo chefe, no segundo andar de Valhalla, existe um cara chamado Rick. Ele diz que foi preso por Loki e pede para que os protagonistas tirem a corrente dele. Quebrando a corrente, ele vai ficar satisfeito e vai lhe dar um bracelete. Agora o próximo objetivo é derrotar Hecate, que se localiza na dungeon de Mazuka. E é bem aqui que o negócio começa a ficar complicado. Os inimigos ficam mais difíceis, agora você tem que explorar 2 torres, e você também vai se deparar com inimigos que tiram level do seu personagem. Aí é foda. Andando pela torre, é possível se deparar com o NPC que vai dizer que a estátua de Ratos se localiza no 5º andar da Torre Leste. Pô, esse monstro aí tá me lembrando muito o meu malvado favorito, mano. Se botasse narizão reto nele assim, ia ser muito. Se deparar com o NPC que vai dizer que a estátua de Ratos se localiza no 5º andar da Torre Leste. O problema é que para pegar essa estátua é necessário trocá-la por alguma coisa com peso equivalente. Então, com isso em mente, vamos até o corredor de Valhalla e perto de Loki nós achamos uma ametista. E é com essa ametista que nós vamos para a loja, que também se localiza no corredor de Valhalla. Nessa loja, o vendedor não aceita dinheiro, e sim apenas joias. Então você troca a ametista pelo colar de Ares. Chegando no 5º andar da Torre Leste, agora nós trocamos o colar de Ares pela estátua de Ratos. Essa estátua vai fazer com que Hecate pare de ficar invisível. Agora, nós precisamos saber onde é que ela tá. Para isso, você precisa do Silver Relief, que tá com um cara chamado Gaia. Esse cara vai te cobrar 30.000 maca, o que foi quase todo o meu dinheiro. Agora, com o Silver Relief, ele vai detectar as portas escondidas. Hecate se encontra em uma porta escondida do 3º andar. Para abrir a passagem secreta, é necessário utilizar a magia mapa. Apenas por curiosidade, eu tava lendo o Detonado, e no Detonado o cara disse que pra magia funcionar, você não tem que usar nenhum demônio. O problema é que nesse andar não dá pra usar o computador. Ou seja, o cara teria que usar magia, voltar pro andar anterior, invocar os demônios e depois ir pro 3º andar de novo. O problema é que comigo não aconteceu nada, então eu não tive que fazer isso. Agora, com a passagem secreta aberta, é hora de enfrentar Hecate. Derrotando ela, nós ganhamos a joia antiga. Zerar vendo Detonado é foda, né, velho? Essa é a diferença pro Bucha e pro fanboy. Nosso próximo objetivo é encontrar Izanami, que está nos andares de baixo da torre. Encontrando a Izanami, ela vai falar que foi capturada pelo Lúcifer. Com aquela máscara, ela não podia fazer nada. É aí que ela pede para que o protagonista colocasse as 3 joias para que ela fosse libertada. Só que tem um porém, as joias devem ser colocadas na ordem correta. Se cometemos um simples erro, nós voltamos para o início do jogo. Eu falei que o jogo era filho da puta. Depois de salvar Izanami, ela vai falar que não pode fazer muita coisa, mas ela vai entregar o manto dela. Esse manto serve para proteger do fogo da dungeon. Mas como leu Detonado, né? Então sabia onde botar a joia. Mas ela vai entregar o manto dela. Esse manto serve para proteger do fogo da dungeon, porque a cada passo que você dá naquele inferno, você perde HP. Agora o próximo objetivo é derrotar o Seth. Existe uma maneira de deixar a luta mais fácil, que seria derrotando o inimigo chamado Pusk. Fazendo isso, você vai ganhar o trompete dele e usar no Seth. Usando no Seth, ele perde um turno, fazendo com que a batalha se torne mais fácil. Agora, depois de derrotar Seth, finalmente nós entramos na última dungeon do jogo, o Palácio de Anfini, ou então Infini. Nesse palácio existe um NPC que vai falar sobre o segredo do pote sem fundo. O pote sem fundo fica no inferno, o mesmo lugar que você encontrou Izanami. Então, chegando até o local, aquele pote começa a reagir com o bracelete de Rick, o cara que você tinha salvado. Então, por conta do bracelete, você acaba recebendo a joia do dragão branco. Porque o que acontece? O filho da puta do Lúcifer, ele se recupera toda hora. E quando ele recupera o HP inteiro, tornando assim impossível de derrotá-lo. Então essa joia branca é o que vai ajudar na luta.
Porém, isso ainda não é o suficiente. Primeiro, nós vamos pegar o melhor equipamento do Nakajima, o melhor equipamento da Yumiko, deixar os personagens no level máximo, a espada Hinokagutsuchi do Nakajima, que é a melhor espada do jogo, que se localiza na Cidade do Céu. Vamos utilizar a fusão para fazer o demônio mais forte do jogo, esse que seria o Krishna. E agora, vamos ao encontro do boss final, com o melhor equipamento, com a melhor espada, com o melhor demônio, com o level máximo, sim, o level máximo é o 61, e com a joia do dragão branco. Finalmente nós estamos prontos para enfrentar Lúcifer. Então que começa a batalha. É o cara que explora o mapa inteiro para depois enfrentar o primeiro boss do Souls-like, é isso aí. Porra, cara, o jogo tinha que dar erro na batalha final. Eu passei 20 minutos lutando com o filho da puta pra acontecer isso aí. É complicado. Foda-se, vamos lutar de novo. O emulador é foda, velho. Enfrentando o Lúcifer novamente e derrotando ele de verdade, o final do jogo é alcançado. Você recebe a mensagem dizendo que finalmente Izanagi e Izanami se juntaram, e que os dois foram para o céu, se separaram dos protagonistas, e que a paz reinou, e todas as pessoas viveram felizes para sempre. Essas besteiras aí. Então Hitoshura quer dizer que no final das contas tudo terminou. Caralho, eu não tô tancando esse cara não, velho. Essa besteira aí. Porra. Separaram dos protagonistas, e que a paz reinou, e todas as pessoas viveram felizes para sempre. Essas besteiras aí. Então Hitoshura quer dizer que no final das contas tudo termina bem. Cara. Na verdade, pelo resumo que eu encontrei na internet, no livro acontece justamente o contrário. Lúcifer, no final do terceiro livro, continua vivo e quem morre na verdade é Nakajima. O que aconteceu é que ele foi punido pelos seus atos. Afinal, foi ele que abriu a caixa de Pandora e condenou todos os humanos da Terra. Bom, então quer dizer que no livro deu tudo errado e no jogo deu tudo certo, beleza? Então, era pra ser isso, só que o jogo vendeu muito bem e teve uma continuação, chamado Megami Tensei 2. Só por curiosidade, a primeira vez que eu joguei Megami Tensei foi no remake dele. Existe um jogo chamado Kiwako Megami Tensei, que seria o remake do Megami Tensei 1 e do 2 ao mesmo tempo. Quando eu zerei esse jogo, ele tinha um final muito diferente, e é esse final que eu vou mostrar agora. Quando a gente zera o remake, mostra que depois que Nakajima derrotou o Lúcifer, ele conseguiu criar um jogo. E depois disso, o jogo acaba. Depois disso, fim. River, entretanto. O fim da era da humanidade. O tempo foi. No remake, após terminar o primeiro jogo, começa o segundo, e pelo que tudo indica, quase todo mundo morreu. Para quem não sabe, a primeira trilogia do Aya Nishitani possui uma continuação. Porém, além da história ser quase inacessível, você não precisa ter o conhecimento dos livros para continuar entendendo a história dos jogos. Isso porque a partir do Megami Tensei 2, a história é completamente original. Beleza, Hitoshura. Você já contou a história do Megami Tensei 1. Você pretende contar a história do Megami Tensei 2? Sim, eu pretendo. Quando? Agora. Boa! Megami Tensei 2, a história. Me perdoe pelo título do vídeo parecer clickbait, afinal de contas, eu não informei que ia contar a história do segundo jogo também, mas era para ser uma surpresa. Megami Tensei 2 se passa vários anos depois que Tóquio foi bombardeada. Agora todas as pessoas... Pô, mas é fácil também, né, porra? A história do Megami Tensei. O Caba abriu um portal que libertou o demônio, que libertou mais demônio, chegou na pirâmide, matou o demônio e todo mundo viveu feliz.
Essa porra aí. Vivem em um bunker subterrâneo em um mundo pós-apocalíptico. E é nesse cenário que nós encontramos os dois protagonistas, o principal e o amigo dele. No jogo, os dois não possuem nome, quem tem que nomear é o jogador. Agora pede pro Mr. Vacia fazer um timeline definitivo de Megami Tensei. Aí eu quero ver. Mas no manual, o protagonista é chamado de Hideto, e seu amigo, Senda. Em meio a todo aquele caos, os dois estavam fazendo uma coisa muito importante. Na verdade, a coisa mais importante de todos os tempos. Você vai contar até como é que é o ovo do protagonista. Pois né? A raça humana tá quase extinta e os caras estão jogando videogame. Normal. E o mais interessante é que esse jogo era nada mais nada menos do que o próprio Devil Buster, que seria o jogo que Nakajima havia criado. E o mais interessante ainda é que você começa a jogar o próprio jogo, em uma visão diferente da primeira pessoa. E aquele jogo era a própria experiência pessoal de Nakajima. Você começa na Torre de Dédalus e o seu primeiro objetivo é derrotar o Minotauro. Bom, depois que você joga o jogo e derrota o Minotauro, uma coisa muito estranha acontece. Pazuzu simplesmente aparece do nada. E ele diz ter uma mensagem de Deus. O demônio Pazuzu falando que tem uma mensagem de Deus. Algo de errado não está certo. Ele diz que há 35 anos atrás teve uma guerra, e com essa guerra acabou criando uma fenda dimensional, o demônio do que filme por conta do Sobrenatural, disso fez com que vários demônios dominassem o planeta Terra. Ele também diz que como emissário de Deus, ele veio para a Terra ajudar os humanos, porém por conta de Bael, o demônio que dominava Tóquio, acabou selando Pazuzu naquele computador. Porém, o selo acabou sendo quebrado com a ajuda dos protagonistas que estavam jogando videogame. De alguma forma, jogando aquele jogo, acabou fazendo com que o selo fosse quebrado. Então agora, Pazuzu diz que os dois seriam filhos de Deus e que ele serviria como guia para o seu verdadeiro destino. Então é que Pazuzu entrega o programa de invocação de demônios para o protagonista, para que assim ele pudesse utilizar os mesmos demônios que ele utilizou no jogo. O seu amigo Senda recebe o poder da magia. Assim como no jogo, onde o amigo do protagonista também utilizava magia, na vida real, Senda também recebe magia. Eu sei que parece muito a conveniência de roteiro, mas obviamente isso foi feito para não tirar o progresso do jogador. Mesmo assim, eu ainda acho estranho o cara receber a capacidade de utilizar magia. Aí o Mico só conseguiu utilizar magia por causa da Izanami e do Magnetite. Enfim, ignorando isso, Pazuzu fala que aquele bunker foi invadido pelos demônios. Eles estavam utilizando o computador para transitarem para aquele local. Agora o primeiro objetivo do protagonista é derrotar Nibiru's. Agora eu vou tirar um tempo para falar sobre as novidades do Megami Tensei 2. Sendo bem sincero, mesmo se você for um cara que gosta de jogos antigos, eu não recomendaria jogar o primeiro Megami Tensei. Agora o segundo jogo eu achei impressionante. Fiquei me questionando como que eu nunca tinha ouvido falar desse jogo. É claro que eu já sabia da existência, mas eu nunca soube como que o jogo era. A grande importância do Megami Tensei 2 é que muita coisa que a gente vê hoje na franquia veio daqui. Um dos exemplos seria a capacidade de usar arma de fogo. Só para deixar claro, eu acho que na novel, Nakajima também utiliza arma de fogo, mas em questão de gameplay, Megami Tensei 2 foi o primeiro. Outra coisa importante foram os terminais. Com esses terminais, você poderia viajar de um lugar para o outro e salvar seu progresso. Outra importância do Megami Tensei 2 seria a introdução de dois personagens conhecidos na franquia. Eles seriam Mido e Charon. O Mido é conhecido nos jogos de Megami Tensei por fundir os demônios. E existe uma explicação dele aparecer em vários jogos, mas eu acho que agora não é o momento de falar sobre isso. Tem muita gente que fala, é referência. Mas não, tem uma explicação canônica. Já o personagem Charon não necessariamente é o mesmo personagem dos outros jogos, mas a coisa importante que tinha nesse jogo é que quando você morre, você se encontra com Charon, que é o cara que vai pegar a sua alma, e o jogo te dá a possibilidade de subornar ele. Você pode utilizar seu Maka para reverter a morte. Muita gente achava que isso tinha sido introduzido em Shin Megami Tensei 4, mas não, o primeiro a fazer isso foi Megami Tensei 2. E outra coisa que Megami Tensei 2 também introduziu foi o mundo aberto. Eu sei que isso já existia em Final Fantasy e Dragon Quest, mas como jogo da franquia, isso é a primeira vez que isso aconteceu. Existem outras coisas que eu também acho importante, mas vamos deixar para falar depois. Agora um pequeno aviso é que ao contrário do primeiro Megami Tensei, eu não joguei o Megami Tensei 2 original, eu joguei apenas o remake. Então eu não vou saber falar a diferença do original pro remake. Mas independente disso, vamos voltar pra história. Cadê o cara que jogou todos? Nibiru's, o protagonista mata o filho da puta. Agora o próximo objetivo é chegar até Shinagawa. O problema é que a ponte está quebrada, porém existe um demônio que parece uma tartaruga que vai te deixar passar pro outro lado se você tiver um certo item, chamado Fareceu. Isso é um bagulho que eu pretendo fazer também no meu canal, velho. Por exemplo, um jogo que eu joguei, que é o
o Halo Combat Evolved, ele tem a versão original e tem a versão remasterizada, né? Ou remake, eu não sei, tem que ver se é remake ou remaster, acho que é remaster. Eu pretendo jogar o original e depois rejogar o remasterizado, né? Esse item, a tartaruga vai levar você para outro lado. Agora, para quem já jogou os outros jogos da franquia, deve estar pensando, opa, agora entendi a referência. Para quem jogou Raid Kuzunoha, nós também temos uma tartaruga que vai te levar para os locais inacessíveis. E em Shin Megami Tensei 4 nós temos uma situação parecida quando vamos atravessar a ponte. Só que no caso, ao invés de ser uma tartaruga, quem te ajuda são os demônios Kelp. Chegando em Shinagawa, os protagonistas vão se deparar com seguidores da Igreja do Messias, que de novo, essa é a primeira vez que eles aparecem na franquia. Entrando na igreja, os personagens se deparam com Orthros. Ele conhece os dois por conta de Pazuzu, e já que eles eram considerados como Messias, Orthros fala que se eles fossem até a Tokyo Tower derrotar a bruxa, ele se juntaria ao grupo. Sendo assim, o protagonista aceita a proposta e Orthros entra no grupo. Pazuzu informa o grupo que aquela bruxa representava um grande perigo para eles, então era de suma importância que ela fosse derrotada. Chegando na Tokyo Tower, os protagonistas derrotam um demônio que estava impedindo a passagem dos seguidores do Messias, e dessa forma, os seguidores da igreja declaram os protagonistas como verdadeiros Messias. Então, eles entregam o Anel de Salomão. Senda, um amigo do protagonista, ele fica todo empolgado, ele fica tipo, caralho, a gente é foda mesmo, hein? E ele tira a conclusão de que, seguindo as ordens de Pazuzu, nada poderia dar errado. Porém, é logo após isso que o grupo se encontra com a bruxa. É de 87. O jogo é de 1987. Poxa, e aí Pazuzu fica tipo, caralho, a gente é foda mesmo, hein? E ele tira a conclusão de que, seguindo as ordens de Pazuzu, nada poderia dar errado. Porém, é logo após isso que o grupo se encontra com a bruxa. E é aí que a treta começa. A bruxa fala que Orthros estava enganando eles, que eles estavam apenas sendo utilizados para matar Bael. Porém, Senda não acredita na história. Ele vê claramente que a bruxa estava tentando enganá-los, mas por escolha do jogador, Hideto tem a opção de acreditar na bruxa. Quando ele faz isso, Senda começa a ficar muito decepcionado, pois seu amigo estava traindo Pazuzu, mas Hideto decide acreditar na bruxa mesmo assim. Senda começa a ficar com muita raiva e diz que na próxima vez que os dois se encontrarem, se você escolher não acreditar na bruxa, o jogo não avança. Então acaba por aqui. Cara, imagina aquele cara que, tipo assim, o cara vai jogar um jogo onde as escolhas dele determinam o futuro. O cara escolhe uns bagulho muito merda, onde ele morre com 2 horas de jogo. Aí depois vai vir cara falar, ah, mas você não zerou o jogo. Como não, rapaz? Ele zerou, ele só escolheu a pior rota. É isso. Eles serão inimigos. E é aí que ele pega o Anel de Salomão, metade do dinheiro e o demônio Orthros junto com ele. E depois vai embora. Depois que ele faz isso, a bruxa revela seu rosto e seu nome é o jogador que escolhe. Mas no manual do jogo, ela é descrita como Rosana. Ela entra para o grupo e, assim como Senda, ela tem a capacidade de utilizar magia. A partir desse ponto do jogo, que eu me lembre, ele não deixa claro agora qual o objetivo, mas basicamente, Rosana é protegido pelo poder de Izanami. O problema é que Izanami está localizada numa casa. Agora que eu li rezar é foda. Pô, eu joguei por 1 hora e não rezei, velho. O mundo dos demônios. Para que os dois chegassem até esse mundo, era necessário reunir os 7 pilares de Salomão. Então é bem aqui que os dois começam a sua primeira jornada. Para o primeiro pilar, o pilar da lua, o grupo se dirige até Shibuya, que era dominado por Balaam, e derrotando esse chefe, eles ganham o primeiro pilar. No meio de sua jornada, os dois acabam indo para Ginza, e naquele local, eles encontram uma coisa muito estranha. Lúcifer estava congelado. Eles não entendem o que está acontecendo, porém mais tarde eles acabam se encontrando com o presidente Suzuki, que explica a situação. Ele diz que o domínio de Tóquio está dividido entre 2 entidades. Pazuzu, que domina o oeste da cidade, e Bael, que domina a zona leste. Ele diz que caso Lúcifer acordasse, nenhum dos dois seriam páreos para ele. E apenas por curiosidade, alguns NPCs da cidade vão falar que 2 pessoas foram responsáveis pela derrota de Lúcifer. Independente disso, o próximo pilar está em Ikebukuro, e é para lá que os personagens vão. Chegando lá, eles derrotam um chefe chamado Apolion e resgatam uma mulher chamada Hiroko. Essa mulher era namorada de Senda. Ela diz que Senda, infelizmente, foi para o lado do inimigo e que de lá ele não voltaria mais. Então é aí que ela entrega para o protagonista o Anel de Salomão. Depois disso, os personagens vão até o 5º andar da dungeon e acabam se deparando com uma parede muito estranha.
Eles percebem que dentro da boca daquela parede estava o pilar de mercúrio, então o protagonista coloca a mão para pegar o pilar. Porém, uma grande tragédia acontece. Ao colocar a mão naquela boca, Hideto, sem querer, ativa uma armadilha e acaba perdendo seu braço esquerdo. E com apenas um braço, ele não era capaz de utilizar seu comp, fazendo assim com que a situação ficasse mais difícil ainda. Sem saber o que fazer, Hideto volta para Ginza. No meio do caminho, ele recebe a mensagem de Pazuzu, que pede para que ele largasse aquela bruxa e viesse até Shinjuku, que era onde ele estava. Depois de ouvir a mensagem, Hideto se encontra com um cientista que fala que entregaria um braço cibernético caso ele pagasse 5.000 maka. Fazendo isso, Hideto passa por uma cirurgia e ganha um braço cibernético. Agora, com o novo braço, ele volta até Ikebukuro e consegue pegar o pilar do Mercúrio. Para o próximo pilar, o grupo fica sabendo que Leonard era o dono do pilar de Júpiter, mas o problema é que ele só apareceria na província de Ueno durante a lua cheia. O grupo vai até Ueno e esperam a lua ficar cheia e eles acabam se encontrando com Leonard. Leonard invoca vários demônios, mas o grupo consegue vencer todos eles. Depois disso, eles finalmente derrotam Leonard e conseguem o pilar de Júpiter. O pilar de Marte estava com Pazuzu. Como ele disse que estava em Shinjuku, é para lá que os personagens vão. O problema é que ao chegar naquele local, existe uma barreira muito forte, tornando-se impossível de se encontrar com Pazuzu. Explorando o mundo aberto, Hideto acaba se deparando com o portão de Mamon. Ele fala que era servo de Bael e que ele só abriria o portão se eles trouxessem a cabeça de Pazuzu. Os protagonistas concordam e Mamon entrega a garra de Bael. Com essa garra, era possível quebrar aquela barreira. Agora quem jogou Shin Megami Tensei 4 deve ter pegado a referência. Atravessando a barreira de Shinjuku, os protagonistas se deparam com Senda, que agora havia se transformado no herói das trevas. Ele não luta com Hideto, mas ele invoca Ortrus. A dupla consegue vencer o Ortrus e é aí que Senda fala que numa próxima vez ele não iria perdoá-lo. Eu já vou soltar um spoiler decepcionante. A gente nem luta contra esse cara. Depois que Senda vai embora, finalmente lutamos contra Pazuzu. Mesmo ele sendo muito forte, os dois conseguem derrotá-lo e eles ganham o pilar de Mercúrio. Agora com a cabeça de Pazuzu, os dois conseguem derrotá-lo e eles ganham o pilar de Mercúrio. Agora com a cabeça de Pazuzu, os dois vão até o portão de Mamon e entregam a cabeça para ele. Mamon fica surpreso ao ver a cabeça de Pazuzu e depois fala: "Que legal, agora eu vou te matar." Depois que você mata o mentiroso filho da puta, o portão abre sozinho e atravessando o portão, nós estaremos no deserto. Explorando o deserto, o protagonista irá achar um templo budista e naquele tempo o monge vai falar que existe uma aprovação. Caso ele passe na aprovação, ele vai ganhar outro pilar. Sendo assim, o protagonista tenta completar essa aprovação e no final do desafio, ele acaba se deparando com o demônio Vitra. Derrotando esse dragão, o protagonista ganha um pilar de Vênus. Agora o outro pilar, você vai adquirir se conseguir completar o torneio de Korakuen. Esse torneio é um torneio apenas para demônios, então invoque o seu demônio mais forte e mata todo mundo. Vencendo esse torneio, você vai ganhar o pilar do sol. Agora, só falta o último pilar, que está localizado dentro do demônio Zaratan. Então é para lá que os protagonistas vão. Explorando o corpo de Zaratan, os protagonistas acham o pilar de Saturno. Agora eles saem do corpo de Zaratan e vão até o castelo de Bael. Naquele castelo, eles acabam se deparando com Senda de novo, que fala que talvez ele possa estar errado, mas ele diz que iria cumprir a sua missão de derrotar Bael. Então ao invés de se juntar com a gente e derrotar Bael, ele invoca vários demônios, impedindo assim que a gente chegasse até Bael e decide enfrentar o chefe sozinho. Depois que a gente mata os demônios e chega no chefe, Senda é encontrado morto. Ele não conseguiu derrotar Bael e agora é a vez do protagonista lutar. Depois que os dois derrotam Bael, acontece uma coisa muito importante. Bael se transforma em um sapo e você tem a opção de matá-lo ou deixar viver. Além de você deixar o sapo viver, você tem que levar ele consigo, porque a partir daí vai acontecer uma coisa importante. Depois disso, Senda, que estava quase morto, observa que Hideto havia derrotado Bael, então ele o entrega o Orb of Sorrow. Ele diz que agora o próximo passo era abrir o portão de Makai, porque era lá onde estava o verdadeiro inimigo. Senda solta o seu último suspiro e Hideto coloca o anel de Salomão no dedo de Senda, se despedindo assim uma última vez do seu melhor amigo. Voltando para Ginza, os protagonistas percebem que Lucifer não estava mais lá, ou seja, fudeu. Os dois vão até o centro de Tóquio para abrir o portão do Makai o mais rápido possível e colocando todos os pilares corretamente, eles se encontram com Taira Masakado. E de novo, quem jogou Shin Megami Tensei 4 agora vai pegar a referência. Com a ajuda de Masakado, os dois são levados até o Makai.
Depois de uma grande exploração no inferno, os protagonistas se deparam com um chefe chamado Asmodeus. Derrotando Asmodeus, Izanagi aparece e fala que Izanami está preso no castelo de Belial. Chegando no castelo de Belial, Izanami realmente estava lá. Porém, ela já está morta, e você só vê o espírito dela. Mesmo derrotando Belial, não tinha nada que eles poderiam fazer, então eles vão embora daquele local. Indo para a Floresta da Raiva, o grupo acaba se deparando com um monstro que fala que tem uma criança que está presa no templo de Moloch. O grupo vai até esse local, salva a criança, acha um incenso e derrota Moloch. Falando com o monstro novamente, ele lhe agradece e entrega uma chave. Ele diz que essa chave era para abrir a torre de Belphegor. Okay. Agora indo até o castelo de Belial e encontrando Izanami novamente, os protagonistas utilizam o incenso que eles acharam no templo de Moloch e conseguem reviver a deusa. Como agradecimento, Izanami lhe entrega seu manto, que serviria para proteger das coisas ruins, igual o primeiro Megami Tensei. Agora a partir daqui eu vou ter que pular várias coisas, porque senão vai parecer um detonado. Basicamente aqui você tem várias coisas opcionais para fazer, como continuar o jogo Devil Buster, matar o Mitra e conseguir a armadura boa, salvar um demônio e várias outras coisas. A história realmente só vai avançar quando chegarmos perto do castelo de Astaroth. Lá, os personagens acabam adormecendo, fazendo assim com que Rosanna seja capturada. Hideto vai até o castelo de Astaroth, mata o cara e pega a mulher de volta. Matando o Astaroth, ele consegue a Orb of Fear. Com essa orbe, agora os personagens têm acesso à Vila das Moscas. Nessa vila, os personagens descobrem que existe um jeito de chegar até o templo de Lúcifer. Porém, para que eles pudessem fazer isso, eles precisavam do poder de Beelzebub. Sendo assim, o grupo vai até o labirinto de Beelzebub e se encontra com um demônio. Neste momento, existe uma escolha que o jogador tem que fazer. Se o jogador tiver um sapo, Beelzebub vai perceber que aquele era Baal, ele vai revelar que os dois, na verdade, eram uma entidade. Ele vai dizer que o responsável por ter dividido ele seria o verdadeiro Deus. Se o protagonista não entregar o sapo, ele terá que lutar contra Beelzebub. Com isso, o jogador ficará preso com apenas um final. Se o jogador entrega o sapo, então Baal se fundirá com Beelzebub, formando assim Baal. E ainda por cima, ele vai entrar no seu grupo. Com o poder de Baal e a ajuda da Izanami, é hora de ir para o castelo do Lúcifer. Chegando no castelo, o grupo realmente se encontra com Lúcifer. Dependendo da escolha que você fez, você terá um diálogo diferente. Se Baal não estiver no seu grupo, você terá que lutar contra Lúcifer. Porém, se Baal estiver no seu grupo, Lúcifer terá uma conversa com você. Ele vai dizer que os humanos estão sendo manipulados pelo verdadeiro Deus. Ele diz que um dia ele já foi um anjo de verdade, porém foi condenado por Deus por dar conhecimento aos humanos. Ele também diz que Baal era o deus da Babilônia, porém o verdadeiro Deus dividiu ele em dois. E não apenas isso, todos os deuses antigos foram destronados e jogados no Makai. Quando ele fala de deuses antigos, eu acho que ele também está incluindo Izanami. Depois dele contar essa história, ele vai perguntar para o jogador se ele pode entrar no grupo. Deixando Lúcifer entrar no grupo, é hora de voltar para o mundo real. No mundo real, os protagonistas vão até Ginza, que era onde o Lúcifer estava sendo mantido, e lá eles conseguem acesso a uma nova parte da dungeon. Nessa dungeon, eles acabam encontrando uma cabeça decepada, parece com um Masakado, mas eu acho que não é, deve ser outro personagem. E ele diz que havia algo errado com o presidente Suzuki. Pelo visto, ele não é o que ele diz ser. Então, com essa informação, os personagens voltam e vão em direção até o escritório de Suzuki. No meio do caminho, eles acabam se deparando com a Asura. Eu acho que a pronúncia correta é Azura, mas eu vou chamar de Asura mesmo. E antes de... Não, eu também chamava de Azura, mas segundo Azura, quer dizer, Asura Wraith, né, velho? Wraith, sei lá. Não lembro como é que pronuncia. Por isso que eu falo Azura, tá ligado? Mas, né? Às vezes é Asura mesmo. Mas eu acho muito mais da hora Azura. Eu sempre chamarei Azura. Foda-se. Antes de começar a batalha, Lúcifer vai conversar com Asura, fazendo assim com que ele volte à sua forma original, que seria Ahura Mazda, o deus do zoroatrismo. Assim como Lúcifer havia dito, o verdadeiro Deus transformou os deuses antigos em demônios, e Ahura Mazda era um deles. Agora com Baal, Lúcifer e Ahura Mazda no grupo, finalmente os protagonistas vão entender o que está acontecendo. Entrando no escritório, eles se deparam com Belphegor e depois derrota ele. A seguir, Suzuki aparece e oferece uma bebida. O jogador tem a opção de escolher entre sim ou não. Se ele escolher sim, toda a equipe vai ficar paralisada. Independente disso, Lúcifer vai revelar a real identidade do presidente Suzuki. Na verdade, ele era Satã o tempo inteiro. Originalmente, ele era um servo de Lúcifer, mas acabou traindo seu mestre e ficou ainda mais forte.
Eu não sei se o jogo explicou essa parte, porque eu achei que ficou muito estranho, mas o motivo de Satã se disfarçar no presidente Suzuki foi para que ele fizesse com que os humanos se autodestruíssem. No início da história, onde os humanos começaram a guerra, tudo foi por conta de Satã. Foi ele que fez a utilização da bomba atômica, resultando assim no estado atual que o mundo se encontra. Depois de derrotar Satã, ainda não acabou. O último inimigo seria o que as pessoas chamam de verdadeiro Deus. Ao explorar mais o local, nós vamos se deparar com ele. E esse Deus era nada mais nada menos do que Jeová, Yod-He, Vav-He, o boss final. Dependendo da escolha que você faz, temos um final diferente. O verdadeiro Deus vai dizer que os protagonistas foram seduzidos pelos demônios, então ele oferece uma chance para ficar do lado dele. Escolhendo sim, Deus mata todos os demônios, inclusive Lúcifer, e decide transformar os protagonistas em deuses celestiais. E com ele virando deuses, Jeová criaria o reino milenar. Esse reino que seria desprovido de qualquer mal. E esse é o final da lei. Escolhendo agora recusar o pedido de Deus, agora ele é o boss final. Depois de uma longa batalha, os protagonistas finalmente conseguem derrotar a grande ameaça, fazendo assim com que os humanos estejam livres dos deuses. Só que tem um grande problema. Ao derrotá-lo, Jeová irá informá-lo que ainda não acabou. O Deus que foi derrotado é apenas uma parte de uma grande entidade. Vai tomar no cu, cara. Pô, tá me irritando já. Pô, derrota Beelzebub. Ele não é o boss final. Tem o Satã. Derrota Satã. Não, agora tem um capeta. Não, agora tem o Satanás. Não, agora tem Jeová. Não, tem Moisés. Não, agora é São Pedro. Porra, velho. Caralho. Qual que é o boss final dessa desgraça? Mata um, tem outro. Entidade que controla todos os universos. Ele fala que quando o tempo chegar, a consciência dele vai acabar criando seu próprio corpo, fazendo assim com que todos fossem condenados novamente. Pô, eu não gosto disso, não gosto disso não, cara. Assim, uma hora ou outra vai. Agora, quando começa a ficar nesse ciclo, velho, tu me derrotou, mas eu não sou o real inimigo, é o outro ali do lado, aí tu mata o cara do lado, mas não é eu também não, é outro aqui, ó. Aí tu mata o outro. Não, é outro, tem outro acima. Não, tem outro mais acima. Não, tem a outra. Velho, aí eu fico puto, cara. Aí eu não gosto de quando fica essa palhaçada, não, velho. Hideto e Rosana conseguiram salvar o mundo. Porém, é inegável que o mal irá aparecer. Então, até que chegue esse momento, os humanos viverão tranquilamente. E esse foi o final caos. Mas assim, foda-se. Mesmo sendo antigo também eu acho uma merda também. Foda-se. Normalmente, depois de contar a história, eu costumo responder algumas perguntas. O problema de Megami Tensei 2 é que, pelo menos pra mim, parece que a história foi muito jogada. Mas Hitoshura é só você é uma merda. pesquisar na fandom. O problema da fandom, pelo menos do Megami Tensei 2, é que os caras não colocam nenhuma fonte. E nem sempre a fandom tá correta. Esse que é o problema. Eu vou dar um exemplo. Concordo. Segundo o site, tá dizendo que o Gret Will foi mencionado pela primeira vez em Megami Tensei 2. Pra mim, ele foi mencionado na primeira vez no Shin Megami Tensei 3 e não no Megami Tensei 2. Aí eu fui dar uma olhada pra saber onde que ele foi mencionado e no site tá dizendo que foi bem naquela frase onde Jeová fala que ele é parte de uma grande entidade. Beleza, só que pode ser e pode não ser. Não foi confirmado, mas tá lá dizendo que é o Gret Will. Para quem não sabe quem é o Gret Will, ele é o criador supremo de todos os multiversos do Megami Tensei. Ou seja, ele é o fodão dos fodões. Jeová, o Deus onipotente, onipresente e onisciente, é apenas um avatar desse ser supremo. Se ele é do bem ou do mal, eu acho que não tem nada definido. E muita gente acha que Jeová estava se referindo ao Gret Will no final do jogo. Porém, na minha teoria, ele estava falando dele mesmo. Porque é o seguinte, Deus existe em infinitos universos. Ele pode até aparecer em forma diferente. Então, justamente por existir vários avatares de Jeová, eu acredito que existe uma entidade superior desse próprio Deus. Esse que seria o verdadeiro, e estaria localizado em uma dimensão superior. O interessante é que conforme foi lançando os jogos, realmente foi isso que deu a entender. Eu não vou falar o nome do jogo porque pode ser spoiler, mas em um dos jogos, os personagens têm que atravessar dimensões superiores para chegar até Jeová. E eu acredito que esse era o verdadeiro. Bom, de resto, eu não tenho muito o que falar. Nunca acredito em testemunho de Jeová, velho. Algumas pessoas devem estar com uma dúvida, como por exemplo, como foi que os dois conseguiram derrotar Deus se ele era um ser muito superior? A resposta, por incrível que pareça, só foi mostrada no Shin Megami Tensei 4 Apocalipse. O jogo deixa entender que realmente os personagens têm um poder capaz de reduzir a força de uma entidade superior.
Apesar de eu ter falado tudo isso, Caralho, que porra é essa, mano? Roteiro! O próprio tem um poder que diminui o poder do outro. Ah, não, eu sou Deus. Ah, não, meu poder é ser counter Deus. Ah, caralho, é muito... ainda é uma teoria. Isso, cara? Eu sei que os fãs vão ficar xingando lá, mas... Galera, entendam uma coisa, velho. A gente fica puto com o que eu falo aqui. Tu nem jogou a porra do jogo, eu concordo. Mas é exatamente isso. A minha opinião aqui não vale de nada. Mas eu dou minha opinião mesmo assim. Eu não joguei essa porra, não sei como é que funciona e os caralho. Pode ter opinião mesmo assim. Olhando assim, é muito inconveniente, velho, tá ligado? Mas jogando pode ter uma explicação muito foda, muito doida, sei lá, mas enfim. Não tem nada confirmado. Agora vamos para algumas curiosidades. Como eu mencionei antes, a primeira trilogia do livro tem uma continuação. Algumas pessoas devem estar se perguntando o que acontece nesse livro. Infelizmente, eu só achei... É porque realmente derrotar uma entidade onipotente, onisciente, no caso. É porque a onisciência... Pô, tu sabe tudo que vai acontecer, cara, tá ligado? Tipo assim, eu vou planejar isso pra poder derrotar Deus. Deus já sabe que tu vai planejar isso, tá ligado? Ele sabe o que você vai fazer, ele sabe, tá ligado? Então, assim, pô, um cara que sabe tudo que tá acontecendo. Ele sabe que a galera tá indo lá derrotar ele, tá fazendo as coisas pra derrotar ele. E não faz nada pra impedir isso. É muito ser o pai de Jesus Cristo, né, velho? É muito, pô, dou livre-arbítrio, eu não vou interferir em porra nenhuma, tá ligado? Se quiserem fazer um plano pra me derrotar, eu não vou interferir, mesmo sabendo se eles vão me derrotar, tá ligado? Resumo na internet, mas basicamente ocorre uma grande guerra entre os demônios e os anjos, e no final, Nakajima reaparece. Depois de sua morte, ele se tornou um ser iluminado. A ideia de Aia Nishitani era fazer Izanagi passar por uma grande redenção depois de cometer seus pecados e viver junto com Izanami. Ele não queria passar a ideia de que a Izanami era errada, que era o que todo mundo achava. Outra curiosidade é que o autor morava perto do templo de Izanami, o que o ajudou muito a descrever aquele local no livro. Demônios. Sobre os demônios, eu acho que eu nem preciso dizer, para quem é fã de Megami Tensei já sabe disso, mas a palavra demônio não tem nada a ver com demônios do cristianismo. No Japão, existem várias palavras que pra gente significam apenas monstros, como por exemplo, Yoma, Yokai, Oni, Akuma. Pra gente é tudo demônio ou monstro. Então, só para deixar claro, demônio aqui na franquia não quer dizer que é um monstro infernal. Pode parecer estranho, mas até os anjos são referidos como demônios. Então, quando falamos demônios na franquia Shin Megami Tensei, queremos dizer monstro em geral. Conteúdo pesado. Muita gente se questiona como que Megami Tensei não ficou conhecido, já que, entre aspas, ele foi o primeiro a criar o Pokémon. O motivo disso é que claramente a franquia tem um conteúdo pesado. Além de não ser para criança, o conteúdo dele pode ser ofensivo. E justamente por ter muito conteúdo pesado, ele não saiu do Japão. Nesse momento, muita gente deve estar se questionando. Então quer dizer que no Japão, o pessoal deixa colocar esse conteúdo no jogo? Na verdade, também não. O que aconteceu é que a empresa que fabricou o jogo negligenciou o conteúdo dentro dele. Isso foi até bom, pois um dos maiores elogios do Megami Tensei é que ele não tinha medo de abordar certos assuntos. Muita gente que jogava videogame queria trabalhar na Atlus só por conta disso. E algum deles até conseguiram, como foi o caso do criador do Shin Megami Tensei 4. Eu tô pensando em Pokémon, eu não peguei. Megami Tensei 4, existe uma referência bem óbvia do primeiro Megami Tensei que eu só fui perceber depois. Os primeiros chefes do Megami Tensei são o Minotauro e a Medusa. Os primeiros chefes do Shin Megami Tensei 4 também são o Minotauro e a Medusa. Referências em outras obras. Em Persona 3, o protagonista pode jogar Devil Buster Online, que é o jogo do Nakajima, só que online, e seu personagem se chama Nakajima, enquanto o personagem que você conhece se chama Yumiko. Na versão americana, eles mudaram isso, fazendo mais referência ao Persona 2, com um jogo chamado Innocent Sim Online, e o nome dos personagens são Maya e Tatsuya. Existem outras referências, mas eu não vou falar para não estragar a surpresa. Digital Devil Story para PC. A maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre a versão do PC. Véio. Como eu não joguei, eu não posso falar muita coisa, mas basicamente ele é um jogo de ação de RPG.
Todo mundo que jogou esse jogo falou que esse jogo é incrivelmente horrível e até os produtores do jogo já chegaram a admitir. Nem parece, né, velho? Se me fala que o jogo é horrível... Falou que esse jogo é incrivelmente horrível e até os produtores do jogo já chegaram a admitir isso. Tapa da Yumiko. Isso aqui, quando aconteceu comigo, eu ri demais. Durante a negociação, o inimigo pode pedir várias coisas, como um item, dinheiro, mag ou até um HP. Porém, existe uma chance aleatória dele perguntar se você quer entregar uma garota bonita, que no caso é a Yumiko. Se você responder sim, a Yumiko vai te dar um tapa e você ainda vai perder HP. No meu caso, ela tirou metade da vida. Cerberus. Antes do Jack Frost ser o mascote da Atlus, Cerberus é quem tinha essa posição. O motivo disso é de que, além de ser o primeiro demônio do Nakajima, isso foi planejado para ser uma homenagem à trilogia dos livros. Já que Cerberus representa o cão de 3 cabeças, essas 3 cabeças representariam os 3 livros. Hitoshura, mas por que esse Cerberus só tem uma cabeça? Pelo que eu pesquisei, parece que o autor disse que existem várias interpretações do cão Cerberus, e o que ele decidiu foi usar o cão de uma cabeça. Uma coisa interessante é que não apenas a Nishitani faz isso, a própria Atlus também faz a sua própria interpretação. Um exemplo disso é o demônio Oboroguruma. No folclore japonês, ele é um espírito de yokai que possuía um carro, só que obviamente é aqueles carros antigos, da época feudal. No Raio Kuzunoha, a gente realmente tem um carro moderno. E falando em demônios, agora vamos parar de falar de Megami Tensei 1 e falar sobre Megami Tensei 2. Como eu já disse antes, Megami Tensei 2 foi importante em vários aspectos, pois ele foi o primeiro a fazer várias coisas que hoje nós conhecemos na franquia. O Megami Tensei 1 foi importante por causa da negociação de demônios, da fusão, e tem gente que fala que ele também foi importante porque ele foi um dos primeiros RPGs a se passar em uma época moderna, ao contrário da maioria que era só fantasia e medieval. Agora no Megami Tensei 2, ele foi o primeiro a ter uma tartaruga, um demônio que te leva para outro lugar, ele foi o primeiro a ter o terminal, responsável pelo teleporte, ele foi o primeiro a ter armas de fogo, ele foi o primeiro a ter os personagens Mido e Keron, ele foi o primeiro onde nós temos um mundo aberto, ele foi o primeiro a ter múltiplos finais. Caralho, é o pai dos jogos, o Shin Megami Tensei criou o universo do jogo. Antes de Megami Tensei não existia videogame? Que porra é essa, velho? O jogo que Jeová aparece também foi o primeiro a fazer personagens que são amigos. Foi o primeiro que inventou a palavra demônio também. Tomar caminhos diferentes. É o primeiro que apareceu uma espada, antes não existia espada em videogame. Esse lance de amigos que tomam caminhos diferentes, mais tarde, meio que se tornou uma marca registrada na franquia, fazendo até alguns jogos serem conhecidos por ser aquele jogo que você mata seu amigo. E o último elemento que ele também... Ah, tá, não, entendi. É importante dentro do Shin Megami Tensei, dentro da própria franquia, né? Esse é o jogo mais importante se comparado aos outros, né? Também foi o primeiro. Ah, tá, achei que era assim, foi um jogo importante para a indústria dos games, velho. Porra! Primeiro, que eu considero muito importante ainda. Ah, perdão, é que ele foi eu achei que ele tava se referindo a tudo aqui. Primeiro Megami Tensei com a participação de Kazuma Kaneko. Quem é fã de Shin Megami Tensei com certeza já ouviu esse nome. Tem gente que elogia mais o Kazuma Kaneko do que os criadores anteriores. Bom, pra quem é novo e tá começando agora, Kazuma Kaneko não é nada mais do que a mente por trás do design de vários demônios. Hoje em dia, ele não participa mais da franquia, apesar de que algumas vezes ele supervisiona alguma coisa, mas em geral ele não trabalha mais com Megami Tensei, não como anteriormente. Kazuma Kaneko não fez apenas o design, ele também fez a história do jogo. Por isso que ele é muito elogiado entre os fãs. E uma curiosidade do Kazuma Kaneko é que ele jogou o Megami Tensei 1 e ficou impressionado com a quantidade de personagens mitológicos que tinham naquele jogo. Porque, segundo ele, a maioria das obras fictícias só fazia referência à mitologia grega, o que para ele poderia ser um pouco chato. Kazuma Kaneko tem conhecimento praticamente de quase todas as religiões. Sobre a inspiração de fazer os monstros, ele diz que foi influenciado pelos kaiju que apareciam na TV, como os de Godzilla, Gamera, Ultraman e até Kamen Rider, que apesar de não ter muito kaiju, ele também gostava. Só por curiosidade, eu assisti todos eles. E Kazuma Kaneko... Não vem falar que você assistiu tudo não, que depois que... Ah, tinha um que eu não vi. Olha, já dizia um amigo nosso chamado Clay Jaba que tu tá... Como é que fala? Tu tá forçando a barra, né, velho? Mentira. Não, você não pode falar assim, eu joguei todos. Não pode falar assim não, né, velho?
eu vi muita gente, não sei o que, não pode falar assim. Tem que citar especificamente, falar um por um que tu viu. Não é o único que foi influenciado pelos tokusatsu. Até o Masayuki Doi, o atual desenhista do Megami Tensei, também tem suas inspirações. Voltando pro Kazuma Kaneko, além de ele gostar muito de kaijus e monstros em geral, uma coisa que ele era muito ficcionado era em mitologia. Vai virar da Majora, né? Joguei todos. Eu não sabia que jogava com a Ashley no Resident Evil 4. Puta que pariu. E religião. Ele tem muito conhecimento sobre hinduísmo, budismo, shintoísmo, zoroatrismo, gnosticismo, cristianismo, mitologia nórdica, mitologia grega e várias outras coisas que ele gosta, envolver a teoria da conspiração, criptozoologia, que são meio que os animais folclóricos, como o monstro do Lago Ness. Ele gostava de gematria, sei nem que porra é essa, e também gostava de videogame, pelo menos isso. Então quando o pessoal... Pô, esse cara aí, né, velho, o Kaneko é muito foda, mas eu só queria te dizer uma coisa, o Kaneko. Exatamente isso aqui, o Kaneko. Porra, velho. Exatamente isso aqui, velho. O pessoal fala que ele era o cabeça da franquia, realmente o pessoal tava certo, porque quase que literalmente o cara tem uma enciclopédia na cabeça. Kazuma Kaneko era tão inteligente que ele já sonhou em ser um detetive, pois o seu maior passatempo era tentar desvendar as coisas, assim como ele tenta fazer com as religiões. Quando ele vai desenhar um monstro, geralmente ele tenta desvendar o significado da história em que ele foi inserida. Depois que ele faz isso, ele tenta desenhar um monstro na sua própria interpretação. Agora falando sobre outra pessoa que também contribuiu com que a franquia Megami Tensei se tornasse o que ela é hoje em dia, ele seria Ryotaro Ito. Ele, junto com Kazunari Suzuki... Caralho, velho. É quase um Igoi, tá? Olhei rápido, achei que era o Igoi, velho. Suzuki foram os responsáveis por escrever a história do jogo. E uma coisa interessante é que Ryotaro fez com que o jogo tivesse um toque especial. Ele tentou fazer várias coisas que os outros jogos RPGs não haviam feito, como por exemplo, trair seu amigo, e tomar que os outros jogos RPGs não haviam feito, como por exemplo, trair seu amigo. Porra, exemplo. Eu tentei falar, porra, exemplo. Várias coisas que os outros jogos RPGs não haviam feito, como por exemplo, trair seu amigo e tomar caminhos diferentes, múltiplos finais, onde uma das rotas é completamente oposta da outra, a perda do braço do protagonista e os diálogos dos vendedores. Esse último foi bem interessante, pois ao contrário da maioria dos jogos, onde os vendedores são sempre educados, aqui Ryotaro fez com que eles respondessem os jogadores na má vontade. Ryotaro disse que como o mundo era pós-apocalíptico, ele disse que não queria nenhuma frescura. Ele também disse que se esse não fosse um Megami Tensei, muito provavelmente a empresa não deixaria ele fazer o que ele fez. Então por conta desses diálogos e desses acontecimentos na história, Megami Tensei se tornou um jogo com um toque especial. Diferente da maioria dos jogos, ele não vai pegar na sua mão, e nem julgar se suas ações foram certas ou erradas. O próprio jogador é que faz o julgamento. Falando em perder o braço, essa cena foi inspirada no Império Contra-Ataca, onde Luke perde seu braço no final. Existem rumores de que Senda originalmente seria revivido por Satã. Porra, não, pera aí, velho. Como assim foi inspirada onde o Luke perde o... Enfim, foda-se. Existem rumores de que Senda originalmente seria revivido por Satã e ele seria o penúltimo ou então o antepenúltimo chefe. A Yumiko era para aparecer no jogo, só que mais velha. Algumas pessoas disseram que em uma revista, antes do lançamento do jogo, mostrava a imagem da Yumiko um pouco mais velha, só que eu não consegui confirmar essa informação. Agora, uma última curiosidade é que o presidente Suzuki é baseado no pai do Kazunari Suzuki. Quem fez essa homenagem foi Ryotaro Ito. O motivo disso é que ele só começou a trabalhar na Atlus porque o pai de Kazunari o recomendou. Então, para agradecê-lo, ele colocou seu nome em um dos personagens. Depois que Megami Tensei 2 lançou, a Atlus finalmente decidiu comprar o nome Megami Tensei por inteiro. Sendo assim, a partir de agora, uma história que tinha se originado através de um livro se tornou a principal franquia de jogos daquela empresa.
Pelo que eu fiquei sabendo, parece que teve um desentendimento entre o Aya Nishitani e a Atlus, porém eu não vou me aprofundar muito porque eu tenho medo de passar informação errada. Mas pelo que eu entendi... Ah, eu passo informação errada o tempo inteiro, mano. Isso aí é besteira, pô. Depois o pessoal vem cobrar e desculpa aí, mano. Perdão. Parece que o Aya Nishitani ficou indignado de como foi o reconhecimento da franquia. De novo, eu não tenho humano, certeza, mas o que eu entendi é que o importante é tu deixar claro. Eu não sei de porra nenhuma que eu tô falando, mas eu quero falar, tá ligado? Eu não sei como é que o jogo é, mas eu quero falar que o jogo é uma merda. É tipo isso. Foi devidamente reconhecido e que não apenas ele, mas outras pessoas que também trabalharam na Atlus também não foram reconhecidas. Isso porque, segundo ele mesmo, a Atlus tinha a política de não divulgar nenhum nome de um criador específico, porque para ela, todo o trabalho que foi feito na empresa é apenas da empresa, e divulgar o nome de uma pessoa seria colocar todo o mérito da empresa naquela única pessoa. O problema é que, como a gente já sabe, a Atlus deixou essa política de lado e começou a divulgar o Kazuma Kaneko e o Koji Okada. Então a situação ficou muito estranha. Primeiro, ela disse que não vai divulgar ninguém, depois ela ignora isso. Então faz sentido o Aya Nishitani ficar um pouco incomodado, até porque a criação era dele. Bom, independente disso, parece que hoje em dia tudo já foi resolvido. Até porque com o passar do tempo, Aya Nishitani percebeu que ele também era elogiado pelos fãs, e não apenas o pessoal da Atlus. Então mesmo suas novels tendo sido lançadas apenas no Japão, ele percebeu que o mundo inteiro reconheceu seu trabalho. Então no final das contas, tudo deu certo. Agora voltando para Atlus, depois de comprar o nome Megami Tensei, ela começou a criar o seu primeiro spin-off. Esse spin-off que mais tarde geraria vários outros spin-offs, que geraria mais spin-offs ainda. Nossa, e o nome desse jogo seria Shin Megami Tensei. E será exatamente desse jogo que falaremos no próximo vídeo. Pode ouvir falar, já me dá um revertério. E até mais. Da Hartness. E ele gosta desse estilo de jogo, né, velho? Olha aí os jogos que ele traz, ó. Drakengard, Nier, uns jogos que eu nunca ouvi falar na vida. Se fudeu é bom, hein? Ah, mas não é dele. Pô, eu peguei Sifu, acho que na época. Enfim, muito bom, muito bom. Parabéns pelo vídeo Hitoshura, cara. Legal aí, trouxe pra gente a história de Shin Megami Tensei, né? Eu trouxe algumas informações cabalísticas, né, velho? Interessante também, que eu não entendi porra nenhuma. E o jogo... Estilo de jogo pra quem curte, né, velho? Jogo antigo. E antigo é bom, velho. É isso. É 1h30 da manhã? É 1h30 da manhã, velho. Pô, tá na hora de nós ir dormir, né, velho?